Está no ar o Startup Connection, é o seu podcast para você ficar por dentro aí de várias dicas. Você que é empreendedor, aqui é o lugar para você entender como que começa um negócio, como surgem as ideias. E claro, botar tudo isso em prática nem sempre é o mais fácil, né? Então a gente está aqui para ajudar você. Então já vai compartilhando aí o nosso link, já vai chamando o pessoal, porque hoje, no nosso primeiro programa, nada mais, nada menos do que Jefferson e Carlos, eles que são os fundadores da Inova Machines, os mercados em condomínio, que você já deve ter ouvido falar, né? Do grupo Anywhere, que só vem crescendo a cada dia, e Jefferson Gomes da Gênios. Então, hoje a gente está cheio de conteúdo aqui para você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou convidado aqui do podcast, né, do Startup Connection, e vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês e os perguntadores Jefferson, Reis e Carlos. Então, o objetivo aí do podcast é a gente apresentar sempre histórias aí de empreendedores, com a trajetória, né, completa, com as principais dificuldades, o que a gente conseguiu desenvolver nessa trajetória. E os fundadores somos nós que estamos aqui hoje, então o objetivo do primeiro episódio é a gente falar um pouquinho da nossa história, mas a gente vai focar hoje mais na história do Jefferson. Aí o Jefferson hoje tem uma consultoria Gênios, tá com a gente, inclusive nos conhecemos fazendo um trabalho, e acho que ele tem uma história fantástica aí para compartilhar com a gente. Acho que vale a pena. Vamos começar do zero aí, né? E é para falar tudo, hein, Jefferson? Todas as dores, tudo, porque quem começa um negócio, só quem já começou um negócio, né, sabe a dor de começar o negócio e fazer o negócio fluir, né? Porque a gente sabe aí que a mortalidade em média das empresas que iniciam é o quê? 2 anos. Deu 2 anos, foi para frente, então bora, né? É mais ou menos isso. É uma dificuldade tremenda, né, começar um negócio, até porque muitas das vezes o próprio país não ajuda, as condições às vezes não é ideal daquilo que a gente espera. Então precisa querer muito, é uma decisão bem complicada. E aí aqui através das perguntas eu vou deixar para vocês uma forma de apresentar todas essas dificuldades que eu passei da minha história, que talvez possa servir para vocês aí que está começando um negócio agora ou que pretende começar, talvez tá se motivando ou usando algo que eu venho aqui a passar para motivar vocês aí no dia a dia ou para vocês usar de experiência, para vocês não passar talvez pelos erros que eu passei. Mas conta um pouco então, Jefferson, assim, qual que é o foco da sua empresa hoje? Até para o pessoal, né, entender, né, o dia atual, né, como você está hoje, e aí sim, te conseguir entender o seu histórico, né, da onde você veio e como você veio parar aqui. A Gênios Consultoria, ela existe desde 2017, porém era outro nome, né? Nasceu a Rocket Power em 2017. A Gênios, ela nasceu agora a partir de 2023, agregamos alguns serviços a mais, né? Com a parte de automação, tá tendo algum investimento aí nessa parte de TI, mas em 2017 ela nasceu com a parte de consultoria de processos, né? Algo bem simples. E aí a gente foi agregando serviços, como o treinamento de colaboradores, relacionado à metodologia Lean, treinamento de colaboradores relacionado à certificação Black Belt. Então, digamos assim, ela teve um início em 2017 e depois disso a gente foi incorporando novas oportunidades e se preparando aí com coisas que a gente identificava como falta no mercado, né, e nas empresas que a gente foi passando. Hoje eu digo que ela está quase 100% completa, né? Porque a gente queria atingir... A Gênios hoje, no próprio símbolo, ela tem 4 eixos, né? Um de pessoas, que é o treinamento de colaboradores e tudo que a gente identificar ali que pode ser feito. A gente tem o outro eixo que representa automação e tecnologia, né? Porque às vezes não é pessoas e sim precisa de um investimento de tecnologia ali para que as coisas funcionem. A outra parte é processos e o outro eixo é a estrutura organizacional. A gente compreende que se esses 4 eixos estiverem na mesma direção, as coisas tendem a fluir do jeito que um negócio precisa. Claro que, quando você tem um negócio, não é sempre que você precisa mexer com os 4 eixos. Depende do momento de cada negócio. Ora, você vai precisar mexer mais no eixo de pessoas, ora você vai precisar mexer mais no eixo de tecnologia, ora você vai precisar mexer mais no eixo de estrutura organizacional, ora você vai precisar mais mexer no eixo de cultura, alguma coisa desse tipo. Então, é isso que hoje a Gênios ela prega e tenta colaborar com os negócios que a gente vem atuando aí.
Legal. Bem e legal. A gente tem o serviço do Jefferson na empresa e a gente sentiu uma baita diferença de uma pessoa de fora estar vindo falar com os colaboradores Sim. de um jeito diferente, entendendo a estrutura da empresa e o resultado que isso dá. Então, acho bem bacana o trabalho hoje que o Jefferson realiza. E aí, vamos falar aí do seu trabalho, né? Acho que até quando você decidiu iniciar, né, a empresa, a gente já bateu um papo, né, antes. O que eu achei legal da sua postura é assim, você direto foi numa empresa grande bater para tentar fechar lá a consultoria. Como é que foi esse desafio? Como é que você foi recebido? Eu sei que você, quando entrou, ficava horas trabalhando. Eu queria que você contasse um pouco desse trecho aí. E depois a gente vai partir lá para o início da história, que também acho interessante. Para quem não sabe, o Jefferson começou vendendo cachorro quente na rua. Que legal. Né? Até para complementar, né? Da onde surgiu essa ideia, né? Assim, essas empresas precisam de todos esses serviços. Da onde surgiu essa motivação de você começar a prestar esse tipo de serviço? Contando um pouco desse início de quando eu abri a porta para o mercado, digamos assim, cara, que dificuldade, porque eu era bancário, né? Saí do Santander, tinha um emprego estável, digamos assim. Para alguém que veio que vendia cachorro-quente na rua, para minha mãe, digamos assim, né? Era, nossa, meu filho agora ele está no caminho certo, ele é bancário, ele tem um emprego estável. E aí imagina eu dizendo que ia largar tudo aquilo ali, depois de 5 anos, para abrir a Rocket Power. Ela falou, lá vem, lá vem. Olha, se eu tivesse seguido o conselho dela, eu não estaria onde eu estou hoje. Sim. Então, assim, às vezes a gente, né, já trazendo um ponto aqui, às vezes nem sempre um conselho de alguém que é bem próximo e relevante para nós é, de fato, aquilo que a gente precisa seguir, né? Exato. Às vezes o nosso propósito, ele deve falar maior do que um conselho de alguém relevante próximo ali para que a gente possa estar tomando alguma decisão. Exato. Eu acho que a gente não tem que se limitar. Esse é o detalhe. A gente não é criado assim, né? Normalmente, a gente mal fala de dinheiro em casa, não tem uma educação financeira, não tem essa ideia de, putz, vamos empreender. A gente não tem isso na escola. Mas eu acho que se a gente tem um sonho, se a gente tem um objetivo, a gente tem que correr atrás. Acho que é isso. Foi mais ou menos por aí. E essa primeira oportunidade, eu já tinha batido assim numas 30 portas, cara. Pra mais. Porque eu saí dessa vida de bancário, eu só tinha o conhecimento daquela estrutura. Eu era limitado, minha visão era limitada àquele cenário que eu vivia. Né? A gente é muito limitado ao cenário que a gente vive. E eu saí dessa vida de bancário achando que eu era muito bom nas coisas que eu fazia lá dentro do banco, que era mapeamento de processos e implantação, não no desenvolvimento, mas no apoio de implantação de automação, RPA e tudo mais. Quando eu fui para o mercado, cara, o mercado era outra coisa. Eu sabia só isso aqui, ó. Falou, meu Deus! O mercado era assim, ó. Aí comecei a bater em várias portas e tudo mais, às vezes ficava no quase ali, nada, porque a primeira coisa que pergunta é, tá bom, mas quem é você? Né? O que você já fez? É a primeira coisa que pergunta. Tá há quanto tempo no mercado? Tá há quanto tempo no mercado? Quem você já atendeu? Ah, me fala aí algum cliente que você tem para eu entrar em contato. Não tinha nada, zero. Até que eu consegui uma oportunidade numa empresa hospitalar, que fica na região da Paulista, onde na hora da conversa ali para saber se eu ia ser aprovado ou não, o meu trabalho, digamos assim, né? Se eu ia entrar como fornecedor ou não daquela empresa, eu já estava assim no limite, eu falei, eu vou falar tudo. Vou falar agora. Toda a verdade. Tem experiência. Se for para ser, vai ser. Se não for... Eu tava num nível de desespero. Confesso pra vocês. Meu dinheiro que eu tinha saído do banco, eu tinha feito um pezinho de meia, já pensando em sair. Ele já estava acabando, já estava desesperadíssimo. Falei, se não for agora, não é para ser, eu volto pro mercado de trabalho. E é aquilo, na última chance, o negócio foi onde eu consegui Mas o que você falou? Né? Você chegou lá de peito aberto. De peito aberto. Falei, não entendo nada de hospital. Pensa assim, sem estar entrando numa oportunidade de ir para uma empresa de hospital. Falei, eu não entendo nada de hospital, mas a parte de número, você pode colocar comigo que eu resolvo, você pode me pagar metade. Caramba. O contrato é tanto, me paga metade. Me dá 3 meses para eu mostrar que eu posso trazer algum resultado, alguma diferença. Legal. E aí entrei só na parte de número. Eu não conhecia nada de hospital, de atendimento, nada desse tipo de coisa. Aí, nesses 3 meses, a pessoa que aprovou, eu vi na cara dela que ela falou assim,
Coitado desse cara. Certeza. Meu Deus, vou dar uma oportunidade. Vou dar uma oportunidade. Eu vou ver ele na Paulista. Eu acho que se eu não ajudar esse cara, eu não vou pro céu. Porque eu tava muito desesperado. Eu me abri assim 100% com relação ao que eu tava passando no momento. Né? Sim. Falei que meu dinheiro tava acabando, falei que eu tava tentando várias vezes e não conseguia. Caramba. Enfim, aí quando eu entrei, esses 3 primeiros meses, eu trabalhei assim umas 12, 14 horas por dia. Dentro do hospital, né? Dentro do hospital. E em 3 meses eu sabia tudo sobre o hospital. Tava Quase um fazendo médico. a cirurgia. Já. Olha, Fez residência. Não sabia fazer, mas eu sabia o que usava para fazer. Caramba. Por causa das contas hospitalares e tudo Sim. mais. Então, esses 3 primeiros meses foi um desafio muito grande. Eu mergulhei de cabeça, como se fosse assim, cara, você só tem essa chance. Sim, E eu aproveitei como se eu só tivesse aquela chance. legal. Larguei de tudo que eu fazia, me abdiquei de várias coisas pra me dedicar àquilo ali. Passava tantas horas no hospital que parecia o Superman. Cara, eu fiquei internado uma semana lá. Fiquei internado... essa história pouca gente sabe. Eu fiquei uma semana internado porque eu fiquei imunidade baixa. Caramba. Fui tendo algumas complicações porque eu ficava sem comer. Mas já ficou nesse hospital? Trabalhando. Nesse hospital. Já nem saiu. Eu passei mal trabalhando. Fica aí, filho. Cara, eu passei mal trabalhando. Cliente, Passei mal fornecedor trabalhando. cliente, pô. É, porque junta, né, assim, fora a parte de trabalho, junta uma série de emoções aí também, né? Ansiedade, tudo que quem começa um negócio fica, né? Você fica na expectativa, enfim. E tudo isso mexe com o seu... E é o que ele Tava falou esgotado. também. Ele tinha uma responsabilidade lá Sim. também de falar, pô, mais ou menos o que aconteceu quando eu pedi demissão de uma empresa que eu trabalhei 10 anos. Era uma baita de uma empresa. Exato, E quando eu cheguei para os meus pais e falei, ó, vou pedir demissão, todo mundo falou, meu, como assim? sim. Estabilidade e tal, a gente Você tem, sai a da gente é zona de educado para conforto, isso, né? né? Então você imagina a mesma coisa do Jefferson, a responsabilidade que tinha por trás de Sim. falar, meu, só que tem que fazer dar certo. Sim, Né? Cara, e tudo é assim, né? Todo aprendizado, ele gera um incômodo, né? De você estar fazendo algo que você não conhece. Foi muito difícil entender sobre o hospital. sim, Não tinha nada a ver com a minha realidade. Você vinha de banco que mexe com número sim. para mexer com atendimento, com sistema humanizado. Sim. Você entender tudo aquilo. Como é que você força um pessoal de enfermagem a entregar melhor, a performar melhor, e o cara vai lá e te fala, não, mas eu tenho que cuidar do paciente. E eu vindo com aquela cabeça de banco, não, mas seu número aqui, ó. Eu parecia o Java, o número aqui, ó. Igualzinho, é sério, igualzinho. Não, mas, pô, mas não interessa. a gente não tá recebendo aqui, ó. Você não tá justificando a conta direito. E aí entender e poder ter esse, digamos assim... Fazer essa junção, né? Exatamente. Melhorar até como ser humano, eu digo. Porque eu era muito Número. número. É. Sim. Isso pra mim também foi uma grande evolução de autodesenvolvimento, sabe? Essa questão aí. Bom, eu mas vamos imagino. lá. Acho que vale a pena a gente, como o objetivo também é a gente falar da trajetória inteira. Vamos pro começo. Então, eu queria que você começasse lá Cara, desde o que, assim, começo. qual foi o seu primeiro trabalho? Como é que era a sua vida ali? Eu lembro que a gente conversou um pouco, você falou da escola, da galera, do tênis, que era cada um de um jeito e tal. Então, assim, Isso aí faz parte da história. né? dá uma introdução aí pra gente, até pro pessoal ver que, assim, a gente não precisa nascer em berço de ouro para fazer um negócio dar certo, pelo contrário. Acho que muitas vezes quando a gente Não tem mesmo, exato. dificuldades que a gente supera, putz, isso daí a gente leva para a vida inteira, isso daí a gente leva para o nosso negócio depois, né? E tem gente que fala ainda que é sorte. Né? Tem gente que Trabalhar. vai falar que é sorte também. Exato. Então, acho legal você contar as dificuldades para o pessoal entender que, não existe barreira para empreender, cara. Não tem Exato. desculpa. Eu acho que, na minha opinião, a maior qualidade do empreendedor é persistência. Sim. Então, Tanto para um lado quanto para o outro, né? Se a gente for falar assim, tem gente que fala assim, e o Elon Musk. O cara tinha minas, né, herdada, nananã. Putz, legal, mas e o que ele fez depois daquilo? Também é mérito dele, né? Não é só Então eu quem acho que veio né? exato, é legal Mas- a gente dizer que quando você quer fazer alguma coisa, não importa de onde você veio. Você pode não ter nada e você pode já ter alguma coisa. Mas a tua história dali pra frente, né? De onde você arregaça a mão e fala, eu vou fazer, é o que importa, né? Aqui é um tema bem complexo, então a gente não precisa se aprofundar nele, mas o nosso país ele tem um problema cultural de as pessoas acharem que sempre quando alguém consegue alguma coisa foi porque ela teve alguma vantagem. Verdade. Sim. Deu sorte, ou o cara mas conhecia fala não sei bem, quem. conheceu a pessoa certa, É. mas ninguém nunca
nunca olha o que foi feito para aquilo acontecer, né? Exato. São poucas pessoas que focam nisso. No nosso país é um crime ser rico, é um crime ganhar dinheiro. O cara ganhou muito dinheiro. Não, aí tem. Fez aí alguma Então, coisa. a gente tem que mudar muito a mentalidade, mas de verdade eu acredito muito no nosso país. Então acho que a gente tem todos esses defeitos, Sim. mas ao mesmo Cheio tempo de a gente tem oportunidade. muitas qualidades e muitas oportunidades. Eu acho que empreender no Brasil acho que é o melhor cenário possível, cara. Você pode pegar qualquer país do mundo, a gente tem todos os entraves fiscais, etc e tal, mas ainda assim é um solo fértil. Por quê? O próprio povo está acostumado com uma qualidade de serviço mediana. Então, Verdade. qualquer empresa que se destaque ali, que preste um serviço bacana, ela vai decolar, vai se destacar. Então, acho que é um baita solo fértil. Só precisa querer realmente empreender e ter a questão da persistência, porque também nada é imediato, né? A gente precisa de um Sim. Aqui eu costumo dizer assim que é o único lugar onde você pode começar na classe D e tiver ali no meio da vida, você pode já estar na classe A ou B ou C. Você pode subir de classe. Verdade. Em vários dos países, se você vê uma pesquisa que existe sobre isso, você demora várias gerações, às vezes, para subir uma classe. Aqui no Brasil, não. Eu sou um exemplo disso. Eu vim da... Não sei nem o Japa que é bom de número aí. Existe depois da D? Cara, Tem eu era... Z. Vamos partir Z. desse princípio. Eu ia fazer a Era piada da aqui. Z. Vai cortar, né? Pode ser Z de Zona Leste. Cara, eu era do nível mais baixo que tinha, né? Comecei a trabalhar cedo, vendia cachorro-quente na rua. Com quantos anos, Jefferson? Aproximadamente 12, 13 anos, mais ou menos. Caramba. Eu tinha que ajudar minha mãe, ela dividia essa carga de trabalho comigo. Quando eu estava na escola, enquanto eu estava na escola, ela estava vendendo cachorro-quente. Enquanto eu não estava na escola, eu estava ajudando ela a vender, enquanto ela fazia os trabalhos de casa. A gente tinha uma condição bem ruim. Eu até contei pro Jeff aí outro dia, em paralelo. Eu usava um tênis um tênis diferente do outro, uma meia diferente da outra. O tênis furava, eu usava papelão embaixo para continuar usando, sabe? Sim. Então, eu vim de um E caminho você bem é filho difícil. único? Filho único. Mãe solteira? Ou você tinha? Não, meus pais se separaram. Separaram. Mas eu tinha assistência dos dois, isso nunca foi um problema, mas Tá. a gente tinha uma condição bem Uhum. complicada. E nessa época, eu não valorizava tanto o trabalho como agora. Tanto que eu sofria chacota na escola por conta de... Enquanto meus amigos estavam jogando bola, estavam soltando pipa, estavam se reunindo entre eles, Passei por eu isso. tava vendendo cachorro-quente. Então, eles faziam piada comigo, né? Por eu estar fazendo o que hoje eu falo, pô, foi a melhor coisa que aconteceu Sim. pra mim. Hoje você né? que faz a piada. Mais ou menos. E fiquei mais ou menos uns 3 anos trabalhando de vender cachorro-quente. Não tinha toda essa disposição, porque eu não entendia. É aquilo que a gente falou no começo. O cenário, ele nos molda. Sim. Então, o meu cenário com meus amigos era se divertir, brincar. E eu achava que eu era o único que... Pô, por que eu não fazia. posso fazer isso? Sim. Enfim. Na verdade, você se sente até estranho, né? Essa é a realidade. Exato. Exatamente. Mas a gente se sente estranho até hoje, né? Até hoje. Também, né? Faz parte. Do outro contexto, mas é verdade. Empreender é ser estranho. Até hoje, a gente é chamado os bitolados, as pessoas que não Workaholic. param, Mas tem não que sabe ser pensar feliz. mais, aproveitar mais a vida. Exatamente. Eu aproveito a vida empreendendo, velho. Dá para ter um equilíbrio melhor, né? Exato. Aí passei por essa dificuldade, esse trabalho, né? Essa primeira oportunidade que era vendendo cachorro-quente ajudando minha mãe. E tinha uma cliente lá que comprava, que falava assim, nossa, você é tão esforçadinho, eu vou arrumar um trabalho para você de jovem aprendiz. Mas eu nunca dei, né? Naquela idade eu não tinha nem noção de Sim. que isso seria ali um pontapé inicial para tudo que aconteceu depois. Depois eu acabei virando um jovem aprendiz do Senac. Né? Não sei nem se pode falar o nome da escola aqui. Qualquer coisa Depois a gente corta. corta. Qualquer coisa a gente corta. O diretor. Faz a edição aí. Eu acabei virando jovem aprendiz. Podcast pode tudo. Boa. E aí eu trabalhei 2 anos, onde eu dividi a carga horária entre trabalhar e estudar. Né? E aí foi onde eu tive a primeira noção ali de que estudar era mais... resumidamente, estudar igual a vida melhor. Resumidamente, era isso a conta Sim. na cabeça que começou a aparecer para mim. Estudou, sua vida melhora. Sim. Estudou, sua vida melhora. Aí fui pegando cada vez mais essa ideia de que se eu estudasse, a minha vida ia melhorar. Então, passei 2 anos como jovem aprendiz. Depois desses 2 anos, com essa experiência, lá você era contrato fechado, né? Então, depois desses 2 anos, eu passei por uma peneira
entrevista, como vocês quiserem chamar, para entrar no aeroporto de Congonhas. E aí era uma vaga escrita em inglês, eu achei que era uma puta vaga. E quando eu fui ver, depois que eu consegui a vaga, falei, não, tem uns cursos aqui do Senac que eu fiz, eu vou passar na frente de todo mundo. E, de fato, com os outros adolescentes de 18 anos, isso foi uma vantagem para mim. E eu entrei, falei, nossa, não acredito, já tá tudo certo, é só viver agora. Agora é só sucesso. É só sucesso. Aí era a denominação da vaga era dita em inglês, descrita em inglês, aliás, mas era gari de pista. Ixi, Gari de pista era agora? portuária, exatamente. A gente era auxiliar de rampa, a gente era responsável por fazer toda a limpeza do pátio pista de Congonhas antes dos aviões entrarem no box. Porque qualquer sujeira que tivesse ali, pedaço de madeira, algum resíduo, né, ali na pista, na hora que o avião chegasse, a turbina podia sugar aquilo e aquilo ali danificar o motor, e aí o conserto era em dólar, a aeronave ficava parada em manutenção, e aí eu perdia dinheiro. Então, eles tinham uma equipe responsável ali, chamada de auxiliar de rampa, que ajudava a fazer a limpeza antes dos aviões chegar, né? Eu fiquei nesse trabalho por mais ou menos 5 anos. Nessa posição, aí as coisas começam a ser engraçadas. Nessa posição de auxiliar de rampa, eu fiquei só por 6 meses. E aí vocês vão perguntar, pô, como? Aí vocês podem dizer que foi sorte ou que as coisas foram acontecendo. Você tá no momento certo, na hora certa. Exato. Quando eu entrei lá, tinha várias pessoas com muitos anos de casa, né? E o pessoal mais velho falava pra mim assim, pessoas com 15 anos, 16 anos lá, muito mais velho que eu. Eu com 18, as pessoas com 40, 38. Eles falavam assim, sai daqui. Isso aqui não é pra você não, você vai ficar batendo mala aí, você vai estudar, vai fazer uma faculdade. Se você ficar batendo mala aqui com 30 anos, sua coluna já perdeu a coluna, já era. Sim. Eu falava, poxa, mas sair daqui pra onde, cara? Vendia cachorro-quente. Pô, isso aqui já tá bom, isso aqui já tá muito bom, né? Sim. Já tava ganhando um dinheiro mais ok, né? Do que de quando eu vendia cachorro-quente. E depois de 6 meses, aquele negócio, né, que a gente estava falando sobre o Brasil. Aqui, se você fizer o que precisa ser feito, você não precisa ser muito. Você pode só fazer o que precisa ser feito. E aí, trabalhava direitinho, chegava no horário, fazia tudo que tinha que fazer, entregava o que tinha que entregar, que me pediam, seja serviço braçal ou não. E uma certa vez, sempre gostei de café, fui na central, lá que a gente tinha uma central de comando, né, que ficava avaliando todas as chegadas e saídas de aeronave, e era onde ficava a nossa coordenação. Fui fazer meus 15, porque lá a gente era carga horária de 6 horas, você tinha direito a 15 minutos, na escala de 6x2. Nessa que eu estava tomando café, os computadores dessa central deu problema. Desligou lá, travou, deu uma pane. E o pessoal falou assim, o Silva, que lá usa nome de guerra, falou, Silva já fez curso de computação. Põe ele para mexer aí, para arrumar, porque a gente não pode ficar sem isso daí. Cara, entrei nessa sala, não sabia mexer em nada. Fiquei apertando os botões lá, o computador não respondia, não acontecia nada. Desliguei o estabilizador e liguei, o negócio funcionou. Exatamente isso. Exatamente isso. Só desligar e ligar funciona. Liguei e o negócio funcionou. Beleza, voltei pra pista, continuei trabalhando. Passou mais ou menos umas 2 semanas, esse problema aconteceu de novo. E aí eles falaram, chama um menino da pista lá que ele resolveu da outra vez. Opa! Cara, manja. Aí dessa vez, quando eu fiz isso, que eu fui lá e desliguei e liguei novamente, o pessoal falou, deixa ele aí pra ele aprender. Vamos deixar um trainee aí na sala. Aí foi onde, né, podemos dizer que foi sorte, ou tá no lugar certo na hora certa e preparado, digamos assim, não sei. Ou pelo menos disposto. Ou pelo menos disposto. Ele fez o que ninguém fez. Pelo menos disposto. Disposto eu tava, né? Não sabia o que vinha depois disso, claro. Se eu falar que eu sabia, eu tô mentindo. Mas aí eu fiquei nessa sala como trainee, e aí foi como se eu tivesse uma nova chance ali. Falei, cara, tinha umas 5 telas de computadores, onde mostrava de onde o avião estava vindo, para onde estava indo, qual carga estava em qual porão, quantos quilos de carga ia carregar ou não em cada avião. E nessa sala de comando, a gente tinha que passar essas instruções de carregamento pros líderes operacionais da pista, para eles, junto com a equipe lá, manobrar quantos caminhões de carga ia precisar para descarregar ou não, quanto tempo de abastecimento ou não, quantas trator para recolher bagagem ou não. Então, todas as informações e as instruções saíam dessa sala de comando. Ficava umas 5, 6 telas lá de computador e ficava mais ou menos uns 3 líderes operacional lá, encarregados operacionais. Cara, eu cheguei, trabalhei para variar, né? Trabalhei mais do que era o horário para poder aprender tudo que fazia ali. Aprendi tudo que os caras faziam,
No final dos 3 primeiros meses, não, digamos que uns 7 meses, vai. Ao final dos 7 primeiros meses ali, eu ficava sozinho nessa sala e não precisava mais ter ninguém desses coordenador operacional. Dava conta das 6 telas, ficava igual um louco lá. Porque era vários rádios, era um monte de rádio. Tinha a rádio Nextel, tinha a própria Motorola do pátio-pista da Infraero, tinha a própria Motorola, porque você pegava a informação da Infraero em um rádio, numa Motorola. Depois, na outra Motorola, você tinha que passar a informação para a sua operação, que eu trabalhava para uma companhia aérea. Então, eu tinha que passar a informação para aquela companhia aérea. E tinha o Nextel para falar com os supervisores. Nossa, e uma o baita telefone responsabilidade, né? que podia tocar. Fora as telas. Então, assim, era uma coisa de louco. Meu Você Deus. ficava... Tomava um monte de café todo dia. Pior que você tinha que tá telefonista. ligado. Nada mudou. Nossa, nada mudou. Cara, essa parte Agora só eu piorou. tomo o resto. Aí foi assim que as coisas começaram a acontecer. Eu me destaquei lá como trainee. Depois de algum tempo entrou um diretor lá que cuidava de toda a base sudeste. Cuidava de Congonhas, cuidava de Santos Dumont e cuidava de Guarulhos. E aí ele me viu nessa sala com um uniforme diferente dos coordenadores operacionais. E por que tem um cara aqui que Que não com essa devia roupa tá aqui, aqui, né? que não é pra estar aqui? Não é o padrão, não sei o quê. Fui promovido. Caramba, Resolveram o promovido, problema, né? E aí melhorou muito, assim, né? Aí já deu uma melhorada boa. Minha condição financeira, já comecei a ter dinheiro para fazer faculdade, que foi depois disso que eu comecei a estudar, a ter condição de fazer uma faculdade, porque meus pais, a gente veio de baixo, eles não tinham condição de me ajudar. Então foi daí que eu consegui começar ali a estudar, né? Que eu comecei direito, né, nessa época. E aí veio outra dificuldade. Depois de algum tempo, já estava acomodado com aquela situação, já conseguia lidar, porque você acostuma. Pode ser a coisa mais difícil que for, você acostuma. Se você quiser, você pega e você fica bom naquilo. Depois de algum tempo já acomodado, eu já era folguista. Tirava folga de todo mundo, de todos os turnos. Então eu sabia muito da operação. Muito, Legal. muito, muito. Lá a gente tinha três horários, né? Que era das 5 às 11 da manhã, das 11 da manhã às 5 da tarde e das 5 da tarde às 11 da noite. Porque teve aquela queda do avião em 2008, salvo engano, e aí eles tabelaram esse horário, né? Antes passava um pouco das 11. E depois de uns, digamos assim, um ano e meio, 2 anos, que eu já estava nessa função lá na central, saiu uma nova regra, mudou o diretor. Cada diretor que entra, ele muda algumas coisas para ver se traz mais resultado. Primeira regra que ele colocou, nenhum encarregado operacional fica dentro da central. Puta, merda. Todos para a pista. Eu Não. nunca tinha trabalhado na pista liderando pessoas. Nunca tinha liderado pessoas. Nunca tinha liderado um trabalho, digamos assim, que eu era o responsável. E lá, assim, os encarregados operacionais de pátio-pista, quando a central passava os aviões, Papatango tá vindo de Porto Alegre, digamos assim. Ah, esse manda para mim. Você era o responsável daquele avião desde a hora da chegada até a saída. Descarregar tudo que tinha para descarregar nele e carregar ao mesmo tempo que em cima tinha um outro despachante ajudando as pessoas a sair e ajudando as novas pessoas a entrar para embarcar naquela aeronave. Então, Mas dá um contexto aí, só pra gente entender também. Quantos anos você tinha? Que você 23 anos. 23. Olha a responsabilidade. 22 para 23 anos fazendo isso. E quando eu fui para a pista, igual eu falei para vocês lá no começo, do pessoal falando, sai daqui, isso aqui não é para você não. O pessoal que tinha mais tempo lá, eles começaram a achar que eu tinha algum parente lá. Porque eu consegui subir tão rápido. Olha lá, É, o nosso aquilo que a país gente de novo, falou. a vantagem. Começaram a achar que eu tinha algum padrinho lá dentro, alguma coisa do tipo. E aí eles começaram a me boicotar. Pô, Pensa assim, você vai pro voo, aí eu tinha que pegar aqueles auxiliares de rampa ali. Para cada voo, para você atender padrão, você tinha que ter 10 na equipe. Cara, eu ia pro avião, tinha 2. Nunca trabalhei tanto. Serviço braçal. Porque você como líder, ali, ainda mais uma operação qualquer operação, mas digamos esse exemplo ali que eu vivi, né? Você numa operação que é complexa, se você mergulhar de cabeça, você perdeu. Você tem que gerenciar. sim. Se você mergulhou de cabeça, vai passar várias coisas que você não vai ver, você vai perder o controle. E aí eu não tinha essa noção e eu mergulhava de cabeça porque eu achava que eu ia vencer no braço. Então, mesmo com 2 auxiliares ali, eu ia para dentro do porão da aeronave, ajudava a carregar, ajudava a fazer as coisas. Quando eu descia, eu olhava para frente, não tinha acontecido nada. Porque a aeronave tem porão atrás e na frente, né?
Falava, putz, todo mundo... Olhava assim na janelinha, todo mundo sentado me olhando, esperando. Sabe quando o avião atrasa? Que você fica pé da vida? Sim. Que você olha pra baixo e tem um cara carregando? Era você. Imagina, era Xingaram eu. muito a sua mãe. Muito, nossa, muito. E você via na cara dos passageiros assim, o pessoal puto, né? Sim. Mas tá vendo? Aí tem uma boa lição, que é isso. É tipo, quando o cara, seja em qualquer empresa, né? Onde for, chega num cargo de liderança, de coordenação, de gestão, não dá para ser operacional. Dá para dar o exemplo. Sim. Pá, é assim que faz, tal, toma aqui. Agora, mergulhar na operação, no braçal, é o que a gente vê, a gente tem a nossa empresa, a gente sente isso em determinadas escalas, que, o cara entrou de cabeça, ele começa a perder mão do que ele tem que estar ali, que é focado na estratégia, em gerir as pessoas para as coisas andarem. Então, daí já vale uma bela de uma lição que eu acho que você carregou para a vida. Cara, fica a dica aí, né? Fica a dica. Exato. Você quer fazer gestão de pessoas, às vezes você fica tão lá preocupado, tenho que fazer, você vai lá e fala, vou eu fazer. Cara, só que gestão e outras coisas escapam entre os dedos, né? Exatamente. E escapa mesmo. Escapa muito. E assim, às vezes quando a gente fala desse jeito, parece que coisas simples escapam. Não, coisas grandes escapam também. Sim. Eu lembro uma vez, aqui vai ser até engraçado, tem aviões que fazem conexões, né? Vêm para São Paulo para bater aqui e fazer outra perna. Eu matei, a gente chamava de matar bagagem, quando as pessoas iam pro destino e a bagagem não. Eu matei quase meio avião de mala. Nossa. Por quê? Por conta disso. E ainda bem que ele não falou a companhia. Beijo, pessoal da... Não é aquela lá que faliu? Não, aquela. Mas olha, isso foi bem no começo ali. E eu fiz isso, eu matei meio avião de mala por conta, só para contextualizar, disso que a gente está falando sobre você ser líder de algo e você tá preso no fazer. Se você tá preso no fazer, aí aquilo que eu falei sobre as coisas escapam, coisas grandes escapam. Igual nesse meu contexto aí. Metade de um avião que as bagagens daquele avião deveria para outro lugar, salvo engano era Brasília, ficou em São Paulo. Aí você imagina o transtorno que veio por trás disso. As pessoas chegando em Brasília, as bagagens não... Aí a companhia aérea, por regra, acho que tá até hoje assim, tem que custear todo o hotel daquelas pessoas, a alimentação. Sim. Então, assim, isso daí foi uma coisa que fez eu tomar uma porrada gigante no aeroporto. E aí veio o diretor-geral para falar comigo sobre isso. E o cara, assim, hoje eu tenho certeza disso, ele gostava de mim. Porque isso era... mais do que um motivo para ele... falar tchau, e obrigada. tinha justificativa. Exato. É muito novo, não tem experiência. Tinha todas as justificativas. E ele foi lá... Pode dar várias desculpas nessa hora. Cara, e ele confiou em mim, matou no peito. Falou assim, você não sabe? Vou te ensinar. Ficou um dia quase inteiro comigo na pista, falando como é que era, como é que não era. Me ensinou que eu podia dar advertência. Líder. Cara, eu não sabia que eu podia dar advertência. Olha aí. Não, eu tô sendo sincero. Sim. E aí, assim, uma coisa também que é importante, que para mim fez diferença, é você saber usar, digamos, né, vou chamar esse termo de armas, mas usar as armas que você tem para sua posição. Sim. São os Exatamente. recursos que você tem. Que é né? importante. Pronto, matou já, a palavra não estava vindo. Os recursos que você tem quando você assume uma posição maior. Porque você tem que usar esses recursos para ir conseguindo controlar o que está abaixo de você. Exato. Então, descobri que eu podia dar advertência, aí comecei a dar advertência doidada. Agora vai, chamava você... chamava os caras pro Qual voo. que é o seu nome? Advertência. Chamava os caras pro voo. Os caras não compareciam. Não vai? Então, Advertência. Caramba. Aí, Mas assim, muito legal isso do seu diretor, né? De ir lá e mostrar como é também. Porque hoje a gente vê líder que assim, acha que às vezes a pessoa tem a obrigação de saber, né? Ainda mais quando você vai para um ramo novo, uma atividade que você não conhece muitas vezes. É plausível de erro, né? Porque acontece, ser humano. Mas o cara, da posição dele, fala, não, vamos lá que eu vou te mostrar. E também porque ele enxergou um potencial em você, né? Já devia estar observando seus passos, né? Assim, eu já tinha o Sua boa histórico. vontade. Tinha o histórico da central que eu tinha trabalhado. Ele falou, cara, não é possível. Que o cara Você caiu ficou num tanto, lugar lá né? que é mais difícil, que tem um monte de coisa pra fazer, você deu conta. Agora aqui que você tem poder e recursos pra usar ao seu favor, você não vai conseguir? Sim. Foi uma das coisas que ele falou e ele me acompanhou e me ajudou. Mas vamos lá. Assim, eu tava aprendendo, né? Então,
eu comecei a dar advertência para todo lado e tudo, e de um jeito exagerado. Aí lá vem o diretor de novo. Vem cá. Não, Olha, eu não, tenho caseta, se fosse isso, ele falou para mim assim, daqui a pouco não vai sobrar ninguém na pista, Silva. Daqui a pouco não vai ter gente para ajudar aqui, você tá mandando todo mundo para casa. Só que aí eu tive um outro problema e uma dificuldade enorme que foi... Eu tinha muito confronto e não tinha equipe, não dominava a equipe. Eu não tinha equipe para mim, porque eu estava liderando pela força, Sim, isso. liderando pela imposição. Sim, Acho que essa é a melhor definição. Então, assim, os caras me obedeciam com raiva. sim. Então, pensa na qualidade do serviço. Não é a mesma coisa. Com certeza não. Não é a mesma coisa. Se tem alguém que está trabalhando a seu favor com prazer em fazer aquilo e alguém que está trabalhando a seu favor de não ver a hora de sair de perto de você, são coisas que Com é certeza. muito Não é diferente. nem legal pra Totalmente você, nem pra pessoa, né? Porque tem um escape de energia aí surreal, né? Não, o legal dele é que depois ele vai contar aí que não conseguia nem ir embora pra casa, que os Exato. caras estavam esperando ele na rua. Cheirei um confronto. Caramba. Porque, assim, o aeroporto, ele tem tinha antes mais enraizado, hoje está um pouco menos, mas ainda tem uma característica muito militarismo, assim, sabe? Então, as pessoas que estavam há muito tempo naquele mundo, tinha essa questão assim, pô, um menino de 23 anos tá mandando em mim. Isso. E usava até essa Até palavra. hoje, sabe? né? Tem um pessoalzinho, pô, mas... Lá tinha muito disso. Então, começou a gerar essas barreiras e esses confrontos entre líder e liderado. E aí é onde o Jeff comentou agora, que eu já tinha contado para ele um pedaço dessa história. O pessoal me esperava na porta de saída, me esperava na passarela lá da Washington Luiz. Meu Deus. Nesse nível. Mas também, Nesse assim, nível. tinha a questão do querer fazer certo, da honestidade, etc. Então, até nessa época aí, o Jefferson barrava os caras para os caras não furtar a mala, não furtar objeto. Então, você começa a mexer com... Porque acontece assim. Com outro outro departamento. nível, né? Esse diretor, ele me falava como as coisas tinham que ser. Eu acho que eu devia para ele, no mínimo, fazer o que ele estava me pedindo. Então, para mim, o que ele falava era regra. Cara, os funcionários aqui tem que estar com a roupa padrão, passada. Lá era muito militarismo, igual eu tô te falando. Sim. Com 2 vincos, Caramba. desse nível. Com 2 vincos, Tá vendo? Já bota tá engraxada. Caramba, eu só peço para fechar um botãozinho, é um problema. Bota engraxada. E se não tiver, eu quero você lá no relógio de ponto. Na hora que os colaboradores entrar, você vai chegar antes, você vai fazer o briefing. E aí você vai olhar e avaliar se tá todo mundo padrão. Se não tiver, você manda pra casa. Cara, eu fazia exatamente o que ele falou. Fica a dica, hein, pessoal? Aliás, eu tive uma ideia aqui depois. Fazia exatamente o que ele falou. E isso foi gerando um confronto e eu fui perdendo a equipe. E aí depois eu fui descobrindo com outro líder que chegou em mim, que esse aí eu faço até questão de falar o nome, Edmilson, mandar um abraço pro Edmilson, que me ajudou muito na época. É meu amigo até hoje, um grande amigo, aliás. Ele tá lá até hoje no aeroporto. Esse cara deve ter uns 23 anos lá. O diretor tem que dar o nome aí também. Né? O Alexandre Campos. Com você, Alexandre Campos. Hoje ele saiu dessa loucura e abriu um negócio dele. Legal. Outro empreendedor. Olha, outro empreendedor. Vamos trazer ele aqui, bicho. Vamos. Podemos. Vamos trazer ele aqui. Aí esse Edmilson chegou em mim e falou, cara, se você continuar assim, você vai dançar. Você vai dançar porque se você não tem equipe, você não vai carregar avião. Tá vendo aí, ó? Ele ainda me mostrou, a gente tava lá no portal, tem 4 aviões. Tinha uns 12, mas ele tem 4. 2 é meu, 2 é seu. Você acha que a galera vai trabalhar em qual? E o avião atrasava lá, era em dólar, né? Que você tinha que justificar pra Infraero. Sim. Então, você tinha que ficar lá até mais tarde respondendo atraso, justificando porque você atrasou e tudo mais. Nossa. E aí ele me ensinou e disse, ó, você tem que fazer o pessoal seguir as regras, mas ao mesmo tempo você tem que ganhar essa equipe pra você. O pessoal tem que gostar de trabalhar com você. Famoso E aí, morde a sopa. cara, aí eu colei nesse cara. Plim. Porque o diretor não tinha tanto esse acesso, né? Claro. Então ele vinha, Sim. falava um dia comigo e depois eu ficava vários dias sem ver ele. Não tinha como ficar toda hora, pô, mas tá acontecendo isso, pô, tá acontecendo aquilo. Agora, esse outro rapaz, eu tinha acesso a todo momento com ele. Então colei nele, comecei a observar como ele fazia e meio que juntei um pouco do que o diretor me passava e um pouco das coisas que eu via que funcionava pra ele. Tanto que uma coisa que era engraçada é assim, lá a gente ganhava 3 uniformes, né? Pra gente fazer nas trocas ali enquanto um lavava e tal. O meu sempre durava só um dia.
Porque eu fazia muito trabalho braçal. Nossa. O do cara, eu tenho certeza que ele usava na mesma semana o mesmo. Ele não suava, ele entrava cheiroso e saía cheiroso. Ele delegava. Porque ele literalmente sabia delegar. Ele tinha a galera pra ele. E aí fui aprendendo com ele. E tem uma história até que é engraçada, que tinha um rapaz que fugia de todos os meus voos. Era um dos que me esperava na passarela. Na passarela. E no final de 5 anos, isso foi mais ou menos a partir do 3º ano, né? Que eu comecei a ficar na pista. No final desses 5 anos, ele gostava de ir em todos os voos comigo. Eu consegui dar uma virada, assim, sabe? Legal. Na chave. Legal. Também é um grande amigo meu, que é o Manuel, né? E ele é um exemplo que eu tenho de como eu tive um desenvolvimento aí nessa parte de liderança. Legal. Né? Ele é um case, né, para mim, digamos Sim. assim. No começo, ele até me esperava na passarela para me confrontar, digamos assim. E no final, ele ia em todos os voos comigo, ficou meu amigo, Legal. ficou próximo. E era alguém de confiança, tipo um braço direito. Você tem que treinar alguém, Manuel. Virou totalmente a chave. Que legal. Então, dá uma dica aí pro pessoal, né? Porque assim, o que você acha que um bom gestor, uma boa liderança precisa ter? Porque já que você passou por todas essas fases do tipo, ter praticamente inimigos Exato. trabalhando. Cara, tive inimigos, acho que essa é a palavra. virar você o ter jogo, amigos né? no final, virar o jogo, exatamente. O que você acha que são aí qualidades, né? Que as pessoas precisam implantar para serem bons líderes? Olha, o que foi o papel fundamental aí para virar o jogo com o Manuel mesmo. Exato. O papel fundamental é seguir quem sabe. Isso para mim fez muita diferença. E seguir quem sabe é assim, tirar suas certezas próprias e começar a trazer para dentro certezas de outro que às vezes está te aconselhando ali e sabe fazer aquilo melhor que você. Sim. Porque às vezes você tem a pessoa te aconselhando e tudo, mas você não está preparado para se livrar das suas próprias certezas. Sim. Então a gente tem que ter essa humildade, né? Porque autodesenvolvimento é 80% humildade. É ego lá embaixo de falar, eu não sei como é que faz e eu vou seguir o conselho de alguém que já fez ou alguém que está me dizendo como fazer melhor. E aí você seguir aquilo e estar disposto a seguir aquilo. Você não vai acertar de primeira. Sim, Não claro vai dar que certo não. na hora, o resultado não vai vir rápido. Mas se você tiver a disposição e a humildade ali para pegar os aprendizados de quem estiver te aconselhando, ou tem sempre alguém que você pode se espelhar, seja dentro da sua empresa ou seja fora. Sim. Hoje, por exemplo, hoje a gente tem acesso a tudo. Você tem podcast, você tem um monte de coisa, você pode pegar um líder que seja, se o seu foco é liderar, pega alguém que você se espelha, vê como aquele cara faz, como é que ele fala, como é que ele se posiciona. Sim. Vê o que você pode pegar daquilo e aplicar no seu dia a dia. E ter a humildade de reconhecer. De evoluir, Exato. né? Porque a gente estava até falando disso hoje à tarde. Eu falei exatamente isso. Falei, hoje em dia tem tanta coisa em rede social que você escuta, que você vê, e a gente está em constante evolução, né? E quem não tem a humildade de falar assim, poxa, deixa eu ver, às vezes eu vou errar, você vai errar, todo mundo erra. Mas a humildade de falar assim, errei aqui, vou melhorar ali. E escutar, né? E entender o que está acontecendo ao redor. Porque tem gente que parece aqueles burricos, né? Que anda assim com... Saber entender. com a... Não Como olha que pro chama? lado, Cabresto? E não quer uma saber. direção só. É igual uma aquele direção ditado, né? só. Eu nasci assim, vou morrer assim. Exato. Gabriela. Então, assim, é muito ruim, né? E eu acho que vem aí uma geração... acho que a nossa geração tem um pouco disso mesmo, de querer evoluir, de entender o que acontece e tal. Uma geração anterior à nossa, eu acho que já é mais rígida, né? Nossos pais, assim, são mais... Não, é assim e pronto, e acabou. E aí tem agora as próximas gerações que estão vindo aí. Por exemplo, o meu filho e tal, que já é uma geração que parece que eles já nasceram sabendo algumas coisas também. Então, eu acho que é o meio termo dos dois, né? Mas de ter a humildade de falar assim, daqui pra lá eu preciso saber, eu preciso entender, né? Eu passei muito por isso também, porque eu sou, né, da área artística e tal, e agora eu tô na área, né, também de empreendedorismo, enfim, corporativo, e tem coisa que eu chegava e não sabia. Desculpa, eu não sei fazer. Você me dá um microfone, eu vou falar. Uma câmera, eu sei fazer. Um roteiro, eu sei fazer tudo. Mas, na hora de sentar ali na frente do computador e tal, tem coisa que eu não sei fazer. E não tenho problema de falar, eu não sei, como que faz? Quero entender. Me ajuda, né? Me ajuda, né? Porque a gente não sabe tudo, né? E isso é muito legal, porque também
o novo mundo é isso. As pessoas, graças a Deus, estão entendendo que nem todo mundo vai ser bom em tudo, né? Você tem as suas aptidões, mas o que você não sabe, não tem problema falar que você não sabe, né? Cara, não tem nada de errado você falar eu não sei. Exato. O não sei, ele abre várias portas. O não sei, você aprende. Exato. Ser curioso é a cara, melhor coisa. você- Né? Sim, Pergunta sim. mesmo. Exato. Eu adoro quando tem um funcionário novo que é isso. Que, como é que faz? Tá interessado? Sim. Não sei fazer. Ensinar esse tipo de gente. Eu acho que isso aí foi um fator determinante para você lá atrás. Que, por que o cara insistiu em você? Eu já acredito que é porque é aquilo que você falou. Quando a gente faz o básico, que é chegar no horário, não ficar faltando, tá ali dedicado e tal, o resto é resto. A gente ensina. Então, acho que isso o cara conseguiu enxergar lá atrás e falou, esse cara ele já tem todas essas qualidades, é questão só de ajuste. Então, vale a pena dar oportunidade para esse tipo de gente. Saber aceitar críticas também, né? Acho que Sim. Cara, eu apanhei. Toda crítica é destrutiva. Assim, as pessoas precisam começar a entender que as críticas são construtivas também. Então, assim, olha, você pode... Ninguém gosta de ser criticado, né? Convenhamos aqui. Acho que todo mundo quando escuta... Incomoda. Exato, mas assim, quando é de uma pessoa próxima que você entende que ela pode te ajudar, se você escuta, engole aquilo, né? Mastiga e depois pensa e fala, faz sentido. Então, assim, aprender a aceitar essas críticas e usar como construtivas para você fazer uma construção de um novo eu também é importante. Acho que isso deve ter te ajudado também. Uma parte que eu acho que é legal destacar, teve muitos dias que eu voltava para cá chorando. Falava, não vou voltar no outro dia. Não vou voltar no outro dia. Porque eu apanhava de todo lado. Sim. O voo atrasava, apanhava porque o voo atrasou. Os colaboradores tudo reclamando de mim pra eu ser mandado embora. Porque, Rádio Peão te frita. Nossa. Já frita se você é bom. Se você é ruim, então aí piorou, né? Então, apanhava dos colaboradores, dos liderados. Apanhava das coisas que eu não entregava, porque eu não estava sabendo fazer do jeito certo. Então, eu só tomava pancada de todo lado. Então, eu tentei... Todo dia eu pensava em desistir. Todo dia eu chegava em casa e falava, amanhã eu não vou voltar. Amanhã eu não vou voltar. Meu Deus. De verdade, isso durante uns 4 meses. Essa pressão interna de, amanhã eu não volto, amanhã eu não volto, amanhã eu não volto. Não é possível. Como eu sou burro, sabe? Mas aí entra assim, não foi uma chave. Eu preciso ser humilde. Então, não. Sim, não, velho. De tanto apanhar, eu falei, não é possível que alguém consegue, eu não consigo. O que eu não tô fazendo que o outro faz? E aí foi, né, de tanto insistir, às vezes até pela teimosia, digamos assim, deixa eu ver como é que alguém faz para eu copiar. E assim, por que nessa época você... Porque assim, vou te fazer essa pergunta porque hoje em dia é comum. Até pela geração, que a gente vê isso no dia a dia das empresas, é assim, na primeira adversidade, os caras... Tchau. Pede demissão, te deixa na mão, não cumpre aviso prévio e tá tudo certo. Essa é uma pergunta boa. Por que você não desistiu nessa época? A necessidade, você fala, ferrou. Master, né? Essa. Sim. Porque senão eu não ia conseguir fazer faculdade. Pois é. Então, assim, literalmente isso. Eu acho que às vezes falta isso. Ter a necessidade, isso. Né, velho? O objetivo, acho que vai ser. E um objetivo, acho que você tinha um objetivo claro. É a primeira vez que eu tinha a chance de fazer uma faculdade, de conseguir pagar para eu mesmo estudar. Para eu poder tentar ter uma oportunidade melhor na vida. Sim. E a conta era simples nessa época. Vocês podem dizer que foi por mente limitada ou não, mas eu não tinha nenhuma experiência, não tinha nenhuma bagagem. Quando você é novo de carreira, você não tem várias oportunidades batendo na sua porta. Então, se eu perdesse essa oportunidade, o dinheiro que entrava desse trabalho no aeroporto, a conta era, saiu do trabalho, esquece a faculdade. Esquece. Sim. E aí, também acho que pegava o emocional, né? Tua mãe, que depositava ali em você também, Sim. né? Sim. E outra, ele já tinha essa mentalidade de, estudo, melhora a vida. Exato. Então, assim, vou perder essa oportunidade. Vou ficar onde, estudo, né? Vou perder cara, tudo, exato. De automático foi, vou perder o estudo. E aí fui pegando. Só um detalhe, voltando aí, porque você não respondeu, eu tô de olho. A pergunta foi... Quer saber, paga consultoria. Boa. A pergunta lá atrás foi assim, o que você acha que foi um diferencial para mudar a atitude do Manuel lá? Você falou, ouvir as pessoas. Não. O que você fez com o Manuel, especificamente, cara, acho que foi a partir daqui que isso não só com ele, mas vamos usar ele de exemplo. Exato. Como líder, eu tentei mostrar para os caras ali que eu não mandava neles. Eu tava junto com eles.
Exatamente. E assim, eu fui tentando de várias formas. De novo, não foi um jeito só que foi lá e funcionou. Eu via um voo onde o voo não era meu e aqueles colaboradores ali, digamos assim, passando um sufoco para carregar aquela aeronave, eu ia lá e ajudava. Eu me colocava na mesma posição que eles. Para mostrar assim, ó, aqui não tem essa de um é melhor que o outro. A gente tá junto. Tamo junto. A gente tá vestindo a mesma camisa. E assim, por mais que eles tinham... Dá até um arrepio isso aqui. Por mais que a gente tivesse esse confronto, nessa hora eu esquecia tudo e assim, a gente veste a mesma camisa. Não Legal. importa se é fulano, se é ciclano, tô junto com vocês. E tem aquela coisa, né? Eu costumo dizer isso, assim. Eu também já tive algumas equipes e ninguém faz gol sozinho. Nenhum time faz gol sozinho. Pô, eu sou o atacante, mas sozinho você não vai fazer gol, amigo. Entendeu? Então, ou você tem esse senso mesmo de grupo, de vamos fazer junto e, arregaçar as mangas. Eu também já arregacei muito manga quando era pra eu ficar só observando, né? Mas a gente também saber dosar pra não entrar nessa paranoia de, você entra tanto no negócio que você acaba esquecendo o outro lado também, que é gerenciar. Mas de você mostrar, peraí, é time, né? Eu acho que esse é o segredo mesmo. Eu acho que isso daí foi um bom exemplo de, assim, trazer os caras pelo exemplo, sabe? De que, assim, por mais que os caras me detonavam, os caras reclamavam de mim todo dia pediam pra eu ser mandado embora na caixinha de sugestões. Era, de fato, era isso mesmo. E eu sabia, porque quando você tá num cargo de liderança, você tem acesso, né, às informações. Sabia até quem falava, mas mesmo assim eu ajudava os caras. Sim. Porque eu falava, eu tenho que mostrar pra esses caras que eu tô com ele. Não é uma luta, não é um confronto. Não é uma briga, não é um atrito. Ninguém tá disputando com o outro, entre líder e liderado. A gente tá chutando pro mesmo gol, né? O exemplo que você deu aí. A gente tá no mesmo time, chutando pro mesmo gol. Não importa quem tá com a bola, né? Vamos se ajudar aqui, pô. Aí fica a dica, né? O pessoal que tá aí com dificuldade de liderança, aí, dê bons exemplos. Seja o exemplo da sua equipe, né? Sim. E eu acho que é muito... Isso daí também é muito cultural, sabe? Às vezes a pessoa... Você tá ali, a pessoa já entra, ela não vê o teu líder como um exemplo a seguir. Às vezes você não fez nada, mas a pessoa já entra falando, é esse aí que vai me cobrar, é esse aí que vai me encher o saco, é esse aí que... Então, eu acho que você dá uma quebrada quando você mostra que, a gente tá junto. Eu preciso de você. Né? Acho que o segredo é não liderar pelo medo. É o que a gente tinha falado. Total. Eu lembro de uma cena até hoje que foi assim, né? Eu já estava passando por essa virada de chave, eu tentando, pelo menos. Eu fui descarregar uma aeronave. Ela estava vindo... Os aviões que vêm de Brasília geralmente vinham pesados, sabe? E ali eles carregam de tudo. Tava vindo pneu de avião mesmo. Roda de avião, aliás. Cara, aquilo é pesado. Aquilo é pesado. Roda de avião? Roda de avião. Vem dentro do porão da aeronave. Meu Deus. Crossfit. Cara, não porque Porque não vai girando. Não, eu vou te falar um detalhe. O porão da aeronave, ele tem 1,20 m. Nossa. Então você trabalha o tempo todo agachado, é baixo e você não tem como você subir a roda. Você tem que ir arrastando ali até chegar na esteira para ela poder descer. Então é assim, chegou esse avião, já estava tentando fazer isso daí, né, de ganhar a galera. O avião chegou, só tinha eu e mais 2. Cara, o que eu fiz? Foi meio que inconsciente, mas funcionou. Peguei 2 ajudantes, deixei na frente, porque eu sabia que tinha mala e não pode atrasar. Fui lá para carga sozinho, para pegar esses pneus, essas rodas de avião. Quando eu tava lá, eu vi um monte de cara vindo assim, ó. Aquilo pra mim deu até uma arrepiada, sabe? Falei, pô, esses caras tá vindo me ajudar, meu. Legal. Sem eu falar nada. Legal. Porque eu já tinha ajudado eles várias vezes. Outro avião. Mas essa cena... Não, aquela cena, né? Assim, câmera lenta. E vai... A musiquinha do Superman no fundo. E vai embora. Mas aí... Os caras passam assim... Mas já não vai falar aqui? Força aí, hein? Força e coragem, né? Aquele meme que tem na internet, né? O cara... What? Mas não era os caras pra ajudar mesmo, né? Ajudaram. Aí ali acho que se consolidou essa virada de chave aí. Legal. Não, muito E legal. aí depois você permaneceu no aeroporto com essa mesma função? Como é que foi? Permaneci no aeroporto, fiquei lá o total de 5 anos. Essas questões aqui mais de dificuldade eu passei no terceiro ano, digamos assim. Terceiro ano e meio ali. O último ano e meio eu trabalhei lá mais tranquilo, porque eu já estava conseguindo
compreender melhor como as coisas Conseguia sair funcionavam. sem estar suado, Sim, com a roupa limpa, cara, aí... Os Durava, dois o ricos. uniforme durava uma Exato. semana. Cara, aí... Entendeu? Engraxava a bota uma vez por mês. Literalmente. O Literalmente. pessoal já não Ó, esperava mais no viado, já esperava no barzinho. O Edmilson, Happy o Edmilson hours. que eu comentei pra vocês, ele fala assim, só pode ter um de nós aqui, viu? Ele falava desse jeito aí. Ele falava desse jeito, literalmente. Aí, depois do 5º ano lá, eu já estava fazendo o direito, né? Tava ali no 2º ano, digamos assim. Eu consegui, por uma indicação, uma oportunidade de trabalhar no banco. De ser bancário, né? Oportunidade para ser bancário. E aí foi onde eu quis sair do aeroporto. Esse diretor, ele nunca mostrava emoção. Porque lá tinha essa questão desse perfil meio militar e tal. Ele falou assim pra mim, vamos lá fora que eu vou fumar um cigarro. Lá na frente O do mesmo aeroporto. da pista. Lá. É, o diretor Ah. lá. O que era o Alexandre Campos. Aí ele falou assim pra mim, assim, quando a gente tava conversando. Comer, né? Ele falou pra mim assim, cara, você vai largar isso aqui? Você tem 24 para 25 anos, você tem um cargo de líder operacional, de encarregado operacional com essa idade. Cara, sua carreira tá na frente dos seus olhos aqui. E o olho dele encheu de lágrimas, assim. Não, mas conta como é que ele fez lá pra ir lá fora. Ah, lá, como tinha essa questão toda de regra, eu vou... Silva! Eu vou imitar aqui do jeito que ele falava. Silva, vou lá fora fumar um cigarro. Depois de 5 minutos que eu sair, você vai lá que eu quero falar com você. Pra ninguém ver que a gente tá indo junto. Lá tinha todas essas questões aí, sabe? Pra não dizer que tinha um favorecido, o outro não e tudo mais. E aí, quando a gente conversou lá, ele disse, cara, você vai largar isso aqui. Você tem 24 para 25 anos, você pode ter uma carreira aqui dentro, tudo mais e tal. Você é um cara que tá disposto a aprender e tudo mais. E me disse todas essas coisas. Só que eu era novo, né? E aventureiro, digamos assim. Sim. E aceitei sair para ir para a área bancária, né? Mais uma vez você saiu da sua zona de conforto. Exato. Sim, mais Mas eu uma fiquei vez curioso, contra minha né? mãe. Agora eu fiquei curioso. Mas Jefferson, vamos lá. Agora eu fiquei curioso. Por que direito? Da onde surgiu? Você lá operando, né, aviões na pista. Por que direito? Começou por um sonho, digamos assim, de trabalhar de gravata. Para mim, isso daí era uma coisa que eu admirava. Trabalhar de terno, trabalhar de gravata. E o direito era algo que eu acreditava que ia me proporcionar isso. E aí foi por isso que eu comecei a fazer a faculdade de Direito. Entrei no banco, né? Depois de sair do aeroporto. Aí vai entrar muito isso que você está falando. Entrei no banco, depois de sair do aeroporto, de um trabalho totalmente dinâmico, de liderar equipes, de andar para cima e para baixo, porque o aeroporto é gigantesco. Sim. Então, pensa assim, você tinha um trabalho onde você ficava livre, né? Para cima e para baixo, conversando com um monte de gente, falando com vários setores. Entrei no banco para sentar numa cadeira e ficar o dia inteiro conferindo planilha. Nossa. Que vida. Conferindo o processo do TJ de todos os estados. Que vida. Era literalmente isso, conferir processos contra, né, ação contra do banco, em várias comarcas. Nossa. Eu Mais não ou menos consigo por aí. nem imaginar essa hora, assim, você lá sentado, Nossa. naquela vida analisando, Lembrando dos saindo. pneus, poxa. Exatamente. Queria tanto pegar uma roda Queria de tanto avião. pegar uma roda. Queria tanto pegar uma roda de Ai, avião que vontade agora. de pegar uma roda. Exatamente. Passava o dia inteiro sem conversar com ninguém, meu. No Agora aeroporto- eu tava sentindo até saudade Saudade das amigas, do né? pessoal esperando pessoal no viaduto. Cara, Aí passa tudo essa hora na cabeça, né? Com Essa, poxa certeza. vida, eu era feliz e não sabia. Exatamente. era tão legal driblar aqueles caras me Era. esperando pra me pegar. Ah, mas eles chegaram a te pegar de fato? Não, nunca conseguiram. Superman! Ela saía voando. Não, mas Dia de tudo, pô. a minha reta final lá era prazeroso, sabe? Tá todo dia lá, Sim. ter a conexão com as pessoas e tudo mais. Tanto que eu saí e várias pessoas falam, pô, faz falta e tudo mais. Aí eu tive essa dificuldade de quando eu entrei no banco. Os primeiros 6 meses, ok. Porque não sabia nada. Novo, né? Tudo novo. Então, até aprender tudo de como funcionava a dinâmica, de como era essa nova estrutura organizacional, essa nova cultura. Sair de uma cultura de mudou militarismo tudo, né? para uma cultura de bancário. Cara, é totalmente diferente. Não. No aeroporto, as pessoas falavam de futebol,
coisas mais desse nível, né? Lá no banco, o pessoal falava de coisas mais... eu acho que eu vou para Paris. Vou para Paris. Era outro tipo de cenário. Cara, você tá investindo, não sei o quê. Era esses tipos de conversa. Sim. Totalmente diferente, um cenário totalmente diferente do que eu vim do aeroporto. E eu senti essa dificuldade ali depois do início, né? Desses 6 primeiros meses ali, de que depois que eu aprendi tudo, eu fiquei inquieto. Né? Porque a gente... Naquela época eu não tinha noção. Mas hoje eu tenho de que meu perfil é trabalhar com coisas que sejam dinâmicas. Por mais que eu hoje consiga sentar para analisar alguma coisa, não é o meu ponto forte. Meu ponto forte é trabalhar em coisas dinâmicas, onde eu possa criar, onde eu possa colocar minhas ideias em prática, onde eu possa conversar com várias pessoas, trazer pessoas para fazer o que precisa ser feito, esse tipo de coisa. Nessa época eu não tinha essa noção. E aí passei a maior dificuldade. Passei muita dificuldade lá dentro. Comecei a querer, digamos assim, ir contra o sistema. Porque quando você entra no banco, cara, tá todo mundo feliz que é bancário, que tem os benefícios altos, que ganha bem e que você ganha um rótulo. Cara, você chega num aniversário, ele é bancário. já muda, sabe? E hoje é um pouco menos isso. Mas aí a gente tá falando de 2012, mais ou menos. É vida estável. Pô, você vira um bancário, você meio que... Pô, eu cheguei no topo da montanha. Pra quem é da carreira, carreirista, CLT, isso é uma conquista. Sim. E assim, não todos mereceram, né? As pessoas que estão nesse ramo de atividade e tudo mais, é muito legal mesmo. Você ganha um rótulo e você tem uma posição diferenciada. E querendo ou não, tem uma estabilidade, né? Não, tá. Que é tudo aquilo que vai contra o que é o empreendedorismo, né? Enfim. Quando você é bancário, você tem facilidade para fazer financiamento. Exato. Você é enxergado diferente até pelo mercado. Sim. Você tem essas questões. Mas você tocou num ponto que eu acho que é legal, não tem a ver com o que a gente estava falando, mas me deu um estralo aqui, que é assim... você caiu num outro mundo onde as pessoas falavam de outras coisas, de viagens, E eu vivi um pouco disso na empresa que eu trabalhei, que também, a gente veio de um bairro mais periférico, tal, uma região afastada. A gente tinha eu costumo dizer que tinha uma vida boa assim, porque meu pai sempre se esforçou muito para dar do melhor pra gente. Mas a gente, a gente era da quebrada, né? Então, quando a gente chega num ambiente desse, eu trabalhei numa multinacional, e você deve ter sentido a mesma coisa, que os assuntos são outros. Se falar, que nem você falou, vamos pra Paris. A gente fala, mano... Como assim? Onde é? Porque eu ia na Vila Olímpia. Onde é Paris? Bairro do lado? Onde fica Paris? Véio. Então, mas, ao mesmo tempo, isso é muito importante para começar a abrir a nossa mente, né, cara? Sim. Você vê que não é só aquele mundinho, que né? existem outras realidades e que a gente pode sim chegar lá, que a gente pode conseguir coisas. Então, para mim era, ver os salários que a galera recebia, eu falava, será que um dia eu vou ter isso? Quando que eu vou ter isso aqui, cara? Mas isso acho que foi fundamental, conviver com isso. Mas eu também... É engraçado, né? Porque acho que isso também determina a forma como a gente é criado, a mentalidade que a gente tem desde novo. Eu nunca olhei para isso e falava assim, quando? Nunca vou conseguir, não. Eu olhava já, cara, eu vou ter um salário desse, eu vou ter uma condição dessa, sabe? Sim. É estranho. Mas eu já tinha isso desde de moleque, sabe? De saber que eu queria chegar em algum lugar, que eu queria ter mais. E tenho isso até hoje, né? Sim. Acho que depois que a gente é picado, que a gente desenvolve uma mentalidade assim, dificilmente a gente se limita, né? Então, acho que o ambiente onde a gente está inserido influencia demais. Sim. Mas tem a nossa mentalidade também, que tem que ser forte, né? Cara, o ambiente ele influencia tanto pro bom quanto pro ruim. O que muda é o operador, digamos assim. Eu posso te contar histórias aqui de pessoas que não venceram no aeroporto. Como eu posso te contar histórias aqui de pessoas que não venceram no banco. O que mudou? Foi o cenário? Não. É o operador, né? Exato. Que muda ali. Uma coisa também que é importante destacar é que, assim, a cultura organizacional dos dois lugares, por exemplo, no aeroporto, você se destacava por fazer mais, por trabalhar mais. Pô, você atendeu 10 aviões, o outro atendeu 8. Pô, você matou a pane, estourou, hein? Você nossa, caraca. O cara, é o bichão. Agora, no banco,
não é quem faz mais que vencia. Era quem tinha os melhores relacionamentos. Nem tanto. O relacionamento top A, resultado top B. Se você era bem relacionado, você estava sempre ali para ganhar aumento, você estava sempre exposto no bom sentido. Nem vou falar que banco era esse. Estava se destacando. Eu sei, É melhor nem falar. Eu sei mas, cara, também. isso é um perfil de... depois que... a nossa empresa já prestou serviço para outro grande banco, que é concorrente. E é a mesma coisa. A cultura bancária é essa. Dentro do banco, você vence pelos relacionamentos que você faz. Não é pelas entregas. Não estou dizendo que a galera tem que deixar de entregar. Sim. Mas se você tiver um bom relacionamento e uma entrega média, você vence. Se você tiver uma entrega high-tech e não tiver relacionamento, você não vence. A conta é menos essa. A política influenciando. Ninguém fala, é aquela política dos gregos, né? Ninguém fala, mas ela existe, né? Que dificuldade. Imagina você trabalhando num ambiente desse, vai crescer. Cara, Nossa. aí você E falou eu uma não coisa... venço num ambiente desse, né? Mas olha, você falou um negócio bacana, Japa. Quando eu entrei lá, pouca experiência, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia no aeroporto. Fazer melhor que todo mundo, fazer mais, aprender, tudo mais e tal. E o banco, ele cria esse ambiente competitivo. Porque no final do mês é quem bateu a meta, quem não bateu a meta, quem entregou mais, quem não entregou mais. Você também é cobrado por isso. Você ganha até bônus por isso, né? E cheguei lá igual um leão, tentando fazer mais que todo mundo. Se o cara faz 80, eu vou fazer 89. Se alguém fez 89, eu vou fazer 95. E fazia e lutava por isso e tudo mais. E eu fui criando confrontos lá dentro. E aí saiu Tá igual um trabalhando gatinho. demais, cara. Tá trabalhando Puxa demais. saco e tudo mais, esse tipo de coisa. E depois que eu percebi que eu tava todo dia fazendo a mesma coisa, que um trabalho meio que braçal, porque pensa assim, né? Uma coisa que eu acho que as empresas erram muito hoje é... Você precisa falar inglês, nos requisitos da contratação da vaga, digamos assim. Verdade. Você precisa falar inglês, você precisa falar espanhol, você precisa ter uma experiência em outros países, né? Tô dando uma exagerada. Mas e aqui você vai ter um super trabalho e tudo mais. Tem que ter 2 faculdades, tem que ter uma pós, tem que ter uma MBA. E aí você senta lá para conferir planilha. Às vezes você até ganha bem por aquilo, mas o seu valor agregado vai lá embaixo. Sim. E aí você, desculpa o termo, você tá ganhando dinheiro, mas você tá emburrecendo. Sim. Né? E aquilo não é para sempre. Sim. Então, assim, você acha que você tem garantias e tudo mais, e aí quanto mais tempo você passa ali, mais você tá emburrecendo. E ainda pode acontecer de algum momento você ser espirrado pro mercado depois de ter emburrecido sei lá quantos anos. Exato. E aí a pessoa fica sem chão, Mas né? a recolocação Fica sem chão. Fica sem chão, tentando alcançar aquele mesmo status ali, e aí isso vira um E a um idade conflito. vai passando, né? Tem tudo isso também. Exatamente. Isso a galera não se liga muito. Mas E aí eu lembro que você comentou que você fazia um trabalho repetitivo, que você olhava e falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Cara, Só que você tinha uma entrega, né? Em determinado momento você olhou e falou, cara, acho que dá pra dar uma melhorada nesse processo. Eu vou aí. falar de uma das coisas para contextualizar aqui, né? Foram várias atividades, mas vou dar exemplo de uma. Tinha um trabalho que era conferir ação contra, né? Através de planilhas de Excel. Tinha uma lista de ações, de processos, né? De ação contra o banco. Eu tinha que pegar essas ações e consultar em várias comarcas de todo o país. E aí dividir essa atividade com outras pessoas. Só que todo dia você entrava nas mesmas planilhas, você consultava nos mesmos sites, você usava as mesmas informações que estavam nas mesmas colunas e tudo mais. Eu falei, cara, não é possível que isso aqui não tenha um jeito de... É tudo de igual, todo de igual. E aí eu vi que tinha um rapaz lá que ele fazia alguns robôs, né? Automatizava atividades e tudo mais através de programação. Não sabia, nem tinha noção do que era isso. Vim lá do militarismo, onde é um outro tipo de cultura, e agora eu estava ali meio que vendo alguém que fazia um desenvolvimento. Escrevia código, que hoje a gente sabe que chama script, né? E aí esse script executado, ele fazia algumas ações automáticas, de acordo com o que você escrevesse ali. Conheci esse rapaz num almoço, expliquei para ele o que eu fazia. Cara, não é possível. Você não acha que dá para fazer um negócio aqui? Aí ele falou para mim como se fosse um negócio simples, né? Cara, se você mapear o processo, eu faço. Desse jeito. Eu falei, o que é mapear processo? What? O que é mapear processo? Aí, com vergonha de perguntar, não perguntei.
Fui tentar descobrir o que que era e vi que era só você ter a sequência lógica de como as coisas aconteciam. Primeira etapa, segunda etapa. E eu tenho esse processo mapeado até hoje dessa atividade. Eu coloquei assim no caderno mesmo. 1. Abrir planilha. Desse jeito. 2. Consultar coluna B. 3. Copiar informação da coluna B. 4. Colocar a informação da coluna B no site da comarca que está na coluna XYZ. E fui colocando essas coisas. E aí eu levava para ele me ajudava, né? Que não foi de primeira também. Cara, faz mais assim, faz mais assado. Mas como é que isso aqui? Várias perguntas. Ele me desenvolveu muito também, através de perguntas. Porque ele precisava saber tudo para o Japa entender um pouco de script. Sim, você precisa saber de todos os detalhes. Claro. Para você poder... Passo a passo, exatamente. Então, ele me desenvolveu muito através de perguntas e foi fazendo eu pegar mais conhecimento ainda do que eu fazia. Porque aí eu tinha que investigar mesmo detalhe a detalhe, né? E um dia a gente conseguiu fazer um robô para isso. E eu lembro que as pessoas entregavam 70 mais ou menos por dia. E nessa questão de querer ter essa disputa de entregar mais, da cultura que eu vim do aeroporto, eu colocava o robô para rodar lá e não falei para ninguém que tinha robô. Nossa. As pessoas entregavam 70, eu fazia 210. Gente, esse homem é uma máquina. O Superman. O cara é o Superman. Era literalmente desse jeito. O robô fazia lá. E aí eu comecei a criar atrito. Por quê? A galera falou assim, tá trapaceando, não é possível. Esse cara tá lascando com a gente, né? Porque... É o aluno CDF. Não, de duas uma. Nossa, subiu o nível. Não, de duas uma. Ou ele tá trapaceando pra fazer isso daí. Era o resumo. Ou ele tá trapaceando pra entregar mais, ou... O que o gestor pensava, né? Ou as pessoas estavam enrolando e agora tem alguém trabalhando. Verdade. Então eu meio que causei um furdunço na área, né? Nossa, digamos assim. Que pra mim, que não tinha experiência nenhuma, eu tava certo. Mas aí, gerei confronto com toda a equipe, gerei confronto com a minha gestora. Porque o que ela fez? Ela colocou a galera pra investigar o que eu fazia, pra ver se eu tava fazendo certo. Sem me falar. Só que eu fazia certo, porque o robô, uma vez programado, ele vai fazer exatamente o que você pediu. O robô não vai errar. Aí foi dando esse furdunço, foi gerando aquele rádio peão, né? Chegou num cenário insustentável, onde precisou chamar o nosso superintendente na época, que lá era na estrutura organizacional do banco, antigamente era assim, era a coordenação e já o superintendente. Que comandava várias coordenações, né, de várias áreas. Então, quando ele veio conversar, eu contei que eu fazia isso. Ele falou, cara, você vai fazer só isso agora. Tu é um gênio. Você vai fazer só isso agora. Porque assim, eu não programava. Né? Hoje eu tenho uma boa noção, mas eu nunca fui, de fato, a pessoa que programa. Mas nessa época, eu conseguia... A pessoa que programava era um terceiro. Então, ele precisava de alguém do banco para fazer o mapeamento das atividades, porque ele não estava lá dentro todo dia. E aí, eu acabei ficando responsável por fazer esse mapeamento das outras atividades. E aí, a gente colocou o robô para todo lado. E aí, veio outra dificuldade. O que o banco fazia? Você colocou um robô aqui, 10 pessoas fazem isso, no mês que vem tem 5. Porque cabeças começaram a rolar. Várias, porque isso envolvia resultado da área. Você diminui o custo operacional... Entregar mais, com menos pessoas, melhor Só resultado. que aí, quem ficava com o alvo nas costas perante as equipes? Mais um pessoal te esperando no viaduto. Não, porque a cultura do banco é diferente. Em Paris, na Torre Eiffel. Na verdade, ele acabou com as viagens a Paris. Mais um pessoal esperando ele na Torre Eiffel. Lá o negócio era... As pessoas não almoçavam com você, as pessoas não se relacionavam com você. Elas iam te isolando. Ganhou um aumento, pelo menos? Cara, ganhava toda vez. De trabalho. Isso aí, ó. Eu nunca fiquei um ano lá sem ter aumento. Não, ele já entrava na reunião e falava, olha, é o seguinte, eu tô desenvolvendo vou matar um emprego de 10, quanto você vai desenvolvendo um robô aqui, essa área temos 50, passaremos a ter 10. Opa, quanto que eu vou levar? Não, eu não era o que apresentava. Aí era o pessoal de cima, né? Sim. Mas eles já... Já levavam esse discurso. Sempre assim. Sempre assim. Deu certo, nós fizemos. Deu errado, você que fez. Você que fez. É sempre assim. Não, isso não muda. Isso não muda. Mas inevitavelmente, né? Eu acho que a gente tá brincando aqui, mas a tecnologia ajuda muito, mas ela também veio para substituir muito trabalho braçal, né?
Fato. braçal, sim. Mas, de novo, ó, quem é bom é recolocado, velho. Não, É muito sim, difícil mandar sim. embora. É Não, isso, e é outra isso. coisa, outras frentes vão se abrindo, né? Vem a tecnologia, Exato. sai aquele, mas tem outras, sempre alguma... Ver esse é o nosso negócio, né? Que a Inova, que monta mercados em condomínios, são mercados autônomos, e vira e mexe a gente escuta, né? Ah, mas é mais tranquilo, vocês não precisam de gente. Não, Precisa. eu não tenho um monte de funcionário no estoque, eu não tenho gente vendendo, eu não Sim. tenho gente atendendo. Eu não Sim. tenho... Então, assim, outros cargos, outras frentes foram surgiram, criadas. Então, exato. tem gente que tem medo da tecnologia, né? E não, ela vem para somar, cara. Então, a gente Sim. tem que usar isso a favor. Aí é o que eu falei. O cara que é bom, ele é recolocado. Agora, Sim. quem não é, cara... Quem tem infelizmente, disposição e humildade para aprender o que aquilo traz, é o que você está Exato. falando. Ele Vai se consegue se beneficiar. posicionar. Sim. Exato. Você consegue na se verdade, posicionar. a tecnologia ela veio para substituir sim pessoas. Isso é óbvio. Né? Uhum. Que não tem como. Só que as pessoas também têm que entender que trabalhos braçais podem ser, né, assim, mais manuais, mais, né, mais simples podem ser substituídos, mas ainda existe uma pessoa que tem que fazer o script. Tem uma pessoa que tem que pegar todos os processos, resumir para que saia isso. E aí sim você conseguir substituir pessoas. Agora, você imagina aquela frota de pessoas que foram substituídas fizesse a mesma coisa que você. Quantas mais coisas não poderiam ter sido Sim. automatizadas Então, ou melhoradas? isso que você está falando é importante. Naquela época, isso aí foi mais ou menos de 2014 para frente, digamos assim. De 2014 para frente, mais ou menos. Não tinha essa... O Brasil não estava do jeito que está hoje para a tecnologia. Hoje você vai no banco, você vê gente de bermuda até. Né? Então, o negócio mudou essa chave, né? Então, quando eu saí de lá em 2017, que começou essa virada aí de chave com a Nubank e tudo mais. E aí o cenário ficou favorável para quem fazia esse tipo de atividade que eu fazia lá atrás, né? E um erro que eu acho das empresas também é que, assim, a Gênios veio para tentar tratar isso, por exemplo. Você coloca uma tecnologia ali, você, naturalmente, igual o Japa falou, você vai substituir pessoas porque pessoas vão deixar de ter que fazer aquilo, né? E quanto mais atividade manual a pessoa fizer e o robô pegar, menos atividades a pessoa vai ter para fazer, vai ficando ociosa, né? Isso acontece. Só que, beleza, eu implantei uma tecnologia aqui e vai sobrar pessoas. Será que eu não tenho outra área que eu preciso de qualidade? Que eu posso pegar esse recurso aqui e analisar o skill dele e ver se ele não tem um potencial para me atender lá na outra parte? E isso falta muito nas empresas ainda. Sim. Sabe? As empresas, elas trocam figurinha. E depois, a mesma empresa que tirou um colaborador que já estava lá dentro, já estava ambientado, já estava acostumado com aquela cultura, às vezes o cara só não estava apto para aquilo ali que estava naquela área, mas ele podia ser bom em outra. O que a empresa faz? Ela troca, ela manda embora aquele e você vê lá no quadro de vagas, tem vaga. Cara, isso não entra Você na minha nem cabeça. tentou reaproveitar. Sabe? Uma reciclagem, né? Seleção Sim. interna também, né? Sim, O pessoal sim. podia trabalhar melhor isso. Isso é trabalhar importante, né? E é legal até para a própria empresa, né? Porque você tá numa empresa, tá num grupo onde você entende que você pode fazer outras coisas que vão te dar a oportunidade, né? De carreira, enfim, de crescimento. Isso eu acho que é muito benéfico para a empresa, né? Porque o colaborador tá ali falando, eu vou ser utilizado em outra... Eu veste a comecei camisa aqui, mas, também. posso chegar ali, né? Um plano de carreira. E hoje isso tá muito descartável mesmo, né? Eu acho que as pessoas... bastante. Vamos embora, né? Se eu não me engano, o Jefferson passou por uma dessa, né? Você trabalhava com uma coisa, tinha uma vaga aberta dentro da empresa e você pegou... E entrou alguém Se para ganhar mais do candidatou. que eu ganhava. Nossa, e desmotiva demais, né? Desmotiva, Você fala assim, poxa, muito. podia ser eu, né? Pô, tô Exato. aqui, oi, Exato. empresa. Mas hoje, como empresário, eu também entendo, de vez em quando, aí alguns posicionamentos, porque também a gente depende da pessoa do outro lado. De querer, de falar, não, cara, eu tenho vontade Sim. de estar em outra área da empresa, eu tenho vontade de crescer. Sim. E tem muita gente, infelizmente, que se contenta. Sim, Tipo, tem. cara, É pra mim perfil, tá bom né? aqui. E isso, perfil. pra mim, me remói, porque assim, eu sempre estive nas empresas, trabalhei em poucas, trabalhei muito tempo, inclusive em uma, mas querendo ter algo mais, querendo crescer e querendo ter oportunidade. E aí a gente tenta trabalhar numa linha de, a gente vai fazer diferente do que a gente viu por aí. Priorizar quem está realmente dentro. Quem realmente está afim. Sim. E aí, às vezes, a gente olha e fala, cara, tem a vaga, a gente quer priorizar, mas a pessoa não quer. Então, a gente
recentemente passou aí com uma vaga que a gente ficou segurando ela 8 meses para tentar trazer alguém de dentro e aí chegou um momento que a gente falou, cara, não dá mais. E a Aí gente não teve dá. que trazer de fora. Quando um não quer, dois não brigam. Mas só que assim, eu acho que falando de uma coisa mais no Brasil como um todo, não vou falar de fora porque eu não tenho experiência apropriada para dizer lá fora, mas aqui dentro, por exemplo, a gente vai evoluindo ali de acordo com os anos, a gente vai mudando alguns perfis comportamentais dentro de qual é a posição do indivíduo com relação à carreira profissional. O que eu quero dizer com isso? Você, antigamente, você se destacava sendo um carreirista. Você sendo um especialista em uma coisa só. Pô, eu sou um advogado, eu sou... Esse é muito, muito específico, mas, digamos, você dentro de uma empresa, você é do comercial. Cara, você sai desse comercial dessa empresa, em outra empresa você vai pro comercial. Você sai do comercial da outra empresa, em outra empresa você vai pro comercial. Porque você é um cara que trabalhou muitos anos no comercial. Hoje, o perfil, o mundo mudou aqui pra gente. E você deve ser um generalista. Você vai se dar melhor se você tiver várias competências agregadas. Sim. E às vezes a galera não pega essa noção e fala, não, eu só trabalho se for fazendo isso aqui que eu faço 30 anos. Ou 20 anos, ou 5 anos. Passei por isso. Cara, e hoje, aí entra o que você falou até, Japa. As empresas, elas, algumas, e a de vocês é assim, eu tô lá para presenciar, dá a oportunidade de você abrir esse leque. De você ser alguém generalista e você atribuir outras competências. E você, às vezes, até dá a oportunidade de você saber que, pô, eu era bom nisso, eu nem sabia, sabe? Sim. E a galera não tem muito essa visão. A galera, às vezes, fica, né? Estudei para ser isso, eu tenho que ser só isso aqui. Sim. Cara, abre esse leque, Acho que nem sabe? estudar, acho que até por comodismo, né? As pessoas, às vezes, elas falam assim, pra mim, vou lá, faço meu trabalhinho todo dia, Tá vou lá, bom. ganho meu salário, como minha cervejinha lá para tomar no sábado, Sim. faço meu churrasco Uhum. e volto para trabalhar. Ninguém pensa assim, tem muitas pessoas que não têm essa visão de falar assim, vou conquistar mais, quero crescer, Sim. quero conquistar outras coisas, pode ser até a viagem de Paris, aqui, por exemplo. Né? Exato. Então, assim, eu acho que falta muito hoje, né, nas pessoas essa vontade de crescer. Pode ser Sim. até numa carreira, sim, ou o que a gente está levando aqui como um empreendedor. Né? Sim, sim. É a gente mesmo. Se tivesse um funcionário que, bate no peito, quero falar com vocês. Tem um tempinho? Porra, eu tenho um desejo de empreender e tal, não sei o quê. Você consegue me dar uma direção? Puta, a gente ia ser o primeiro Sim. a Ajudar pegar nós. e falar, não, vem aqui, Ajudaria pô, tem total. essa ideia, tem essa, aquela, tal. Mas a gente não vê isso, cara. A gente É vê difícil, né? a galera bem tranquilinha e tal. É que então, assim, né? Vontade e querer, 90% quer. Mas a atitude de atitude fazer. ligada a isso, aí você tem uma... É totalmente desproporcional. Sim, sim. Verdade. Totalmente desproporcional. Acho que e- falar, até papagaio fala, né? Exato, exato. Agora, fazer, puta, Sim. botar a mão na massa e correr risco, que eu acho que a galera tem muito medo de correr risco, até os jovens, cara, que você fala, cara, você tem a Não, às vida vezes inteira medo, pela frente, é você tá medo com até medo do do quê? Tá com não, medo de errar, gente. né? Tem gente que tem medo do não. Eu costumo pensar assim, ó, o não eu já tenho. Eu vou atrás do sim, sempre, entendeu? Eu sou muito inquieta. Pra eu estar aqui, ó, falando um pouco, eu tô me segurando, porque eu falo pra caramba. Deixar eu falar sozinho o podcast, 3 horas. Mas eu, assim, eu sou muito inquieta, eu sou muito criativa, eu tenho muitas ideias e tal. Então, assim, onde eu vejo uma oportunidade de negócio, uma oportunidade... O não eu já tenho, eu vou lá. Quem diria, velho? Meu Não é? Deus. Nossa Senhora. Não é verdade? Não. Todo dia eu ela tenho- me liga, pensei nisso aqui, vamos fazer. Tive uma ideia. 2 horas da manhã, né? Se ela Não, foi igual já, não, ela lascou. 2 posso horas da falar um manhã, tive uma negócio? ideia. Eu, hoje, não mais, eu parei com essa mania aí, mas eu dormia com um caderno do meu lado. Mas eu Porque eu faço isso acordava de madrugada, assim, tal coisa. Eu O escrevia. caderno tá aqui agora. Porque né? às Muito vezes. fácil, né? Não, mas eu tô dizendo, eu dormia na dormia com época assim. caderno Eu mesmo. dormia com caderno, assim, ó, no criado mudo, porque eu acordava de madrugada com um negócio na cabeça e eu escrevia. Tive uma ideia de 1 milhão. E eu falava, meu, putz, isso aqui eu Isso preciso. vai virar. Não, isso aqui não sei o que e tal. Não, e às vezes coisas que viraram. Eu já tive loja, já tive restaurante. Às vezes uma coisa que fala, meu, isso aqui na operação, pá. É Então, Implacável, exato, e coisa que dava certo e que às vezes o dia inteiro ali não vinha na minha cabeça, né? Então, eu acho que eu sou muito assim mesmo, eu sou criativa, eu penso toda hora. E às vezes eu mando 50 mensagens pra ele, meu, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nossa senhora, tá difícil. Passa uma semana e ainda não ouvi tudo. Porque assim, eu falo, gente, isso aqui, né, porra, de repente dá um negócio e vai. Então, eu acho que o não a gente sempre
tem, né? E eu sou muito procurada também. O contrário também acontece. Muita gente, muitos empresários me procuram, às vezes, para Dani, me ajuda aqui. Puta, eu tenho uma ideia, não sei o que, tal. Que agora eu vou começar a cobrar a consultoria, tá, gente? Só Não, promoção. vai ser só... minha concorrente agora? Aí... Claro! Eu queria falar isso, porque você acha que você tá aqui? Tô abrindo concorrência. Não, mas é justamente isso, porque a pessoa fala, porra, você tem ideia, você tem isso, você tem aquilo. E, às vezes é uma baita ideia, mas, óbvio, eu também acredito que a gente não faz nada sozinho, né? Às vezes tem coisas que você tem que dividir, você precisa de uma ponta de lá com a de cá, enfim. E as pessoas têm medo disso. Às vezes falam, eu tenho uma ideia, deixa quieto, vai me dar muito trabalho. Sim. Eu vou ouvir um não. E daí, o não já tem, gente, eu tô aqui para falar, vai atrás do sim, né? Mas é uma qualidade que você tem, né? Você tem que pensar que a maioria das pessoas... Até por cultura nossa, a gente tem medo do fracasso. Sim. Então, assim, a gente já vai pensando assim, e se eu receber o não? Eu acredito que grande maioria, deve ser as exceções, são igual você, que você vai falar assim, o não eu já tenho. Já tenho. Vou buscar o sim. A maioria das pessoas assim, e se. E esse se é que limita Empaca a gente e não de vai, fazer você ir pra frente. Exato. Então, assim, acho que... Mas como moldar isso, né? Acho que é um dos grandes passos também, até pra gente, né? Acho que foi um diferencial, não ficar limitado ali no e se. Quando você começa a colocar muito e se, você não faz nada. Não, assim, eu acho que a gente... Fazer. Se eu quebrar a cara, a gente vê depois. Eu acho que até tem o e se, sabe? O medo, eu acho que às vezes traz pra gente uma segurança até, né? Pra você não fazer... isso daí tá no ser humano, né? O medo é bom, te bota algumas barreiras que são, né, boas para que você não faça algum estrago grande. Mas eu penso nos ICs também, mas eu falo assim, se não quiser eu vou para lá, se não quiser lá eu vou para cá, e se eu vou sozinha. Mas se você não tentar também, você não vai descobrir se ia dar certo ou não. Tem um monte de coisa que eu falo, putz, eu acho a ideia, do caralho, mas se não quiser eu vou ver outro jeito, porque se eu acredito no negócio, na minha ideia... Eu vou buscando. Isso já aconteceu com várias coisas na minha vida e várias coisas que eu fiz que deram certo e que rolou, entendeu? Então, eu acho que o medo, ele é bom, mas ele não pode te barrar. Ele pode te pôr um obstáculo, às vezes. Peraí, deixa eu pensar. Te controlar. Te faz refletir, né? Exato, te fazer refletir. Mas de você falar, não, gente, o não já tá aí. Vai atrás do sim. Né? No meu caso aí, trazendo o que você está dizendo pro meu contexto, eu sempre tive a referência de que eu vim do nada. Então, se eu voltasse pro nada, eu já sei como é lá. Exato. Então, cara, eu já... Por exemplo, porque você pode dizer assim, vendia cachorro-quente e ganhava nada. Acho que dava R$25 por semana. Uma coisa assim, que era R$5 por dia. Acho que era isso, R$25 por semana. Aí você fala, você ganha R$200 por mês, R$100 por mês, sei lá, digamos assim. Aí... Caramba, mas você vendia pouco cachorro quente. Cara, se porque você fosse na minha faculdade lá, você ia ficar rico. Mas naquela época o cachorro quente era... Só comigo você ia ganhar uma grana. Mas isso aí a gente tá falando em 2000 e... Você tinha que ter criatividade, cara. Na minha faculdade tinha um cara lá que tinha o carrinho. Cachorro quente. Era um carrinho. Carrinho. Era o Gil. Vai lembrar aí. Gil, clientaço, velho. Ele vendia um lanche, aí ele botou o nome lá, Rato Burger. Vendia pra caramba, porque era o Rato Burger, velho. Cara, mas aquela época em 2005, a gente tá falando, em 2004, acho que era o ticket médio era uns 50 de um cachorro-quente, R$1. Era muito... Cara, quanto custa hoje? Se você desse um passe, você comprava um cachorro-quente. Olha só. É verdade. Se você desse um passe, Nossa, você Tinha comprava um cachorro-quente. prensado já? Já era prensado? Não. Olha até o corte aqui, né, pessoal? Não tinha, passe, tem muita gente que sabe. Não tinha nem milho. Pra molecada aí, passe era um negócio que usava, sabe? Tipo, que hoje tem cartão, era né? um papel, um bilhetinho assim. Era usava bilhete pra pagar único. o ônibus. Era um monte de papelzinho. Tinha que ficar destacando. Exatamente. Mas vamos lá, só pra gente também não Fugir muito perder esse tempo e não conseguir contar a história inteira, assim. Você tava no banco, demitindo todo mundo. Não, era esse rótulo que Entrei, ficou. tinha 100 funcionários. Você tava lá no banco, mas não, em que 90. momento... Aí quando ele tava na metade lá do banco, já tinha 27. 9. ele falou, deixa eu sei de sair. cabeça, 27. Olha! Caramba! Meu Deus, quase que eu sei. Eu fui um japa, um momento da minha vida eu fui um japa. Vamos contratar Literalmente. Olha a redução de Ele era conhecido, lá vem o navalhão. Não, mas aí, assim, o que começou a acontecer? Eu também, por não ter experiência, vim da mentalidade do aeroporto de faca na caveira. Então eu saía fazendo isso e
sem humanização nenhuma com as pessoas. Sim. Sentei do lado do japa, aprendi o que ele faz. Cara, passou Tchau, alguns foi um dias. boa noite, tchau. Já quase que era assim, ó. Olha, tem uma situação que eu não gostaria de ter essa marca, mas eu tenho, porque foi circunstancial. Um rapaz que eu gostava muito, a gente almoçava junto e tudo mais, e foi indo, um dia, ó, você vai aprender a atividade dessa pessoa aí, senta do lado dele. E eu fui, aprendi o que ele fazia e... Porque assim, eu fui criando confrontos até com a gestão, né? A primeira gestão ali de coordenação, que ficou meio que se sentindo ameaçada porque o superintendente estava me olhando com outros olhos, né? Então, eu criei confronto até com a minha primeiro nível de gestão ali. O que ela fez? Né? Falei ela, mas não falei o nome, então tá bom. O que ela fez? O que ela fez? Que banco? O que ela fez? Ela... Sentei do lado desse rapaz, que era muito parceiro meu, acompanhei a atividade dele, tudo, já sabia o que ia acontecer, tudo mais. Na hora de acompanhar ele até a porta, depois de alguns dias que ele foi dispensado, ela pediu pra eu levar ele até a catraca e pegar o crachá dele. Nossa. Cara, que negócio chato. Mas foi aí que isso tem a ver com a minha saída do banco. Que eu falei, cara, olha onde eu tô entrando. Olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu tô fazendo. Por causa de quê? Por causa do quê? Pra ganhar alguns reais a mais, ou 1.000 ou 2.000 a mais. Sim. Isso aqui vai parar onde? Amanhã alguém vai vir e vai fazer isso comigo. Você tá entendendo? Sim. E aí foi quando eu falei, quando caiu minha ficha de que assim, eu vou ser só mais um aqui. Que eu reclamo que às vezes lá reclamava que às vezes os gestores não tinham coração, que era muito número e não sei o que e tal. Eu tô fazendo a mesma coisa. E entrou no sistema. E quando eu ganhar um nível de gestão, alguma coisa aqui dentro, eu vou ser alguém que vai ser odiado também. Porque eu tô entrando nessa mesma cultura. Aí dali pra frente, passou 3 meses eu saí. Saiu se achando, falar, agora eu vou arrebentar no Falei, mercado. nossa, eu vou pro mercado falar que eu sei mapear processo e automatizar tudo. Eu sou o cara. Literalmente desse jeito. E aí foi onde entrou a história que a gente, né, contou um pouco no início, de onde eu saí batendo em várias portas, tinha feito um pé de meia, né, por algum tempo. Achei que ia conseguir algo rápido, porque para mim isso era incrível no mercado. Nossa, não é possível que ninguém faz isso, que não sei o que e tal. Outras empresas já faziam, claro. E fui indo, sem conseguir oportunidade e tudo mais. E no final desse mesmo ano de 2017, quando eu já estava secando a fonte do dinheiro que eu tinha guardado e tudo mais, foi onde eu consegui essa oportunidade dentro desse hospital. Que aí foi quando eu contei lá no começo. Depois que eu aprendi tudo sobre o hospital, eu acabei ficando lá 3 anos nessa primeira oportunidade, né? E aí isso me abriu... Aí as portas do mercado se abriram assim de um jeito. Porque acabou sendo um trabalho bacana lá que, claro, não fiz sozinho. Né? Que fique bem, bem claro aqui. Mas eu contribuí bastante com tudo que aconteceu lá. Assim, foi digamos que, um ponto-chave, tanto que até hoje as pessoas reconhecem lá. E tudo que eu aprendi lá dentro, até com essas pessoas que também construíram tudo isso, abriu várias portas no meio da saúde. E aí o meio da saúde acabou sendo o carro-chefe aí para a Gênesis Consultoria, onde a gente atende vários lugares, a gente atende muito esse meio hospital, parece que eu estou fechando nisso, né? Mas tudo que envolve o mundo hospitalar, né? Com os fornecedores de hospital, com empresas de algumas especialidades, tipo, por exemplo, de oftalmo, esse tipo de coisa. E é impressionante como isso toda vez cai para mim. Hoje, eu tenho um exemplo claro. Antes de você me ligar, alguns minutos antes de você me ligar, uma empresa me ligou do Rio, falando, pô, a gente chegou em você aqui... não dá pra falar o nome, mas ia ser legal esse nome aí. É uma empresa bem legal, assim, sabe? Bem legal. Tava no Petrolão. Então, alguém de lá lembrou do meu trabalho, sabe? E aí eu fico olhando assim, cara, pô, eu vendia cachorro quente. Agora eu tenho empresa, por exemplo, a de vocês. Fatura milhões lá e me indica. Lembra do meu trabalho, fala que meu trabalho fez alguma diferença. Pô, legal. Eu era o cara lá que vendia cachorro-quente. Passa um filme, né? Muito, muito. E aí, outra coisa que também eu fui pegando nesse meio, né, dentro de toda essa experiência, terminei o direito, depois fiz processos gerenciais, depois fiz uma pós de processos e negócio, depois fiz uma certificação do Lean Institute, para aprender a metodologia Lean e tudo mais. Depois fiz uma certificação Black Belt. Né? E vim trabalhando com essas consultorias e vim percebendo que não era dinheiro mais,
sabe? Não que o dinheiro não é importante, o dinheiro é muito importante para várias coisas. Mudou minha vida em várias circunstâncias, né? De coisas que hoje me possibilita que eu jamais imaginaria. Viajou para Paris? Isso que eu ia perguntar. Cara, Você tirou eu não tenho esse da sonho. minha... Você tirou... Tava aqui, ó. Já você. Foi pra Paris? Cara, tem que ir. eu já fez igual o truco agora, tá só guardando a carta do... Não, tava aqui, ó. Foi pra Paris? Eu não fui, mas não é o meu objetivo. Não tenho desejo de... Por hora, não. Mas Por hora, quando não. for, tem que tirar uma foto com a camisetinha Superman. Exatamente. Na Aqui, ó. Aqui, ó. Vou te dar a Foi dica. Você Paris. vai bem pra frente, aí você põe a mão... Exatamente. Em Paris. Cara, e uma coisa que eu percebo assim no trabalho de consultoria, não sei se tem outros consultores ouvindo isso, cara, você não pode ser o destaque daquilo que está acontecendo. Você tem que fazer as pessoas se destacarem através de você, transformando as pessoas, ajudando as pessoas a se autodesenvolver, você como consultor ali, trazendo resultado para o mundo daquelas pessoas, dentro do trabalho delas, aí está o valor do seu trabalho, você como consultor. Agora, se você está numa empresa que o consultor é o destaque, tá tudo errado. Porque o consultor sai, as coisas não continuam. Continua do Não. mesmo jeito. As pessoas têm que evoluir através de você. Fica a dica. Eu peguei bastante isso nessa trajetória de consultor. Não peguei isso desde o começo. Achava que era só dinheiro e, assim, era muito engraçado, né? No comecinho, assim, só para contextualizar vocês, eu fazia algumas consultorias em alguns lugares. Quando eu saía, passava 3 meses, o cara me ligava de novo. Cara, tudo aquilo não tá indo. E aí, de você, né? Porque eu não tinha esse insight de que as transformações eram através das pessoas. Chegava lá de forma com poder de convencimento, de persuasão, fazia as coisas acontecerem, mas não desenvolvia as pessoas, não era o principal foco. Aí depois fui pegando isso e hoje eu percebo que a vitória tá aí, sabe? De você fazer as pessoas evoluírem através do que eu posso fornecer para elas como know-how, experiência. Acho Então, que fica a dica até acho para que é isso aí. liderança, né? Sim. Imagina, eu também sempre apliquei isso, né? Acho que você conseguir trazer equipe para você, nessa parte de liderança que a gente estava comentando, é você fazer as pessoas que estão embaixo de você se destacarem também, né? Porque eu já vivi um lado ruim disso, né? Eu era um funcionário que tinha um líder. E tudo que a gente fazia na equipe, o líder falava, eu que fiz. Até um dia que eu me cansei e falei assim, você fez ou nós fizemos? Isso é péssimo. Exato. Então, isso assim, daí e isso eu aprendi de lição aí do modo, né, contrário, que foi, eu não quero ser assim. Eu não quero me vangloriar de uma coisa que os meus funcionários fizeram, alguém fez e poder falar, eu que fiz. Sim. Acho que isso também serve não só aí, né? Acho que foi um baita aprendizado para você, Cara. mas assim, como liderança para todas as equipes, né? Líderes, né? Sim. Acho que isso vale Ninguém também. faz gol sozinho. Exatamente. Traga a sua equipe, puxa a sua Sim. equipe, que assim, sua equipe fazendo mais, você está fazendo mais. E outra, Lógico. vamos então generalizar no sentido de consultor e líder tá ali na mesma faixa, né, digamos assim. Sim. Porque ele faz coisas através de pessoas, né? Vamos Exatamente. definir assim. E o mais bacana de tudo isso é que você marca as pessoas. Sim. Você marca as pessoas porque a pessoa sempre vai lembrar de você e falar, pô, na nossa época, nossa, eu aprendi tanto, eu fazia tantas coisas diferentes, eu evolui tanto. Isso funciona o que o Japa disse é sensacional, porque o consultor e o líder, ele tá ali e ele faz aquilo que você disse, ninguém faz gol sozinho. O líder e o consultor, ele é o técnico. Exato. Se a gente for falar de futebol aqui, ele é o técnico. Exato. Ele tem literalmente ali a gente consegue contextualizar. Ele tem que pôr as pessoas no lugar certo. Ele tem que Estratégias, tirar o né? melhor das pessoas em cada posição. Exato. Então, se a gente definir assim... Entender que as pessoas são diferentes, até falei isso hoje. inclusive, E aí, na conversa. se a gente for falar de, né, só finalizando essa contextualização, quando você vai lá para os jogadores, a primeira pergunta que vem, uma das perguntas que fazem para eles é: qual foi o melhor técnico que você trabalhou? Que trazendo para o nosso mundo, é isso. Exato. É a forma de marcar as pessoas, de como você traz o melhor delas através delas mesmas. É difícil para alguns líderes entender que as pessoas são diferentes, têm características diferentes, trazer o melhor de cada pessoa. Então, a gente sabe, a gente vê isso no nosso dia a dia. Né? Exatamente. Mas por isso é importante o trabalho da consultoria também, de entender os perfis, entender
os processos para a gente conseguir extrair o melhor resultado de cada pessoa. Aí você fez indiretamente um merchan da Gênesis Consultoria. Porque eu não queria dizer, mas através da Gênesis solucionou todos os nossos problemas. O que eu quero dizer com isso? Por que agora eu falo desses 4 eixos? Porque a gente tenta fazer essa avaliação como um todo, de processos, de posição para cada etapa do processo, de quem tem skill para cada coisa, de quem está no lugar certo para entregar o que precisa ser entregue. Pô, às vezes tem um cara lá tentando nadar, porque tá pedindo para ele nadar, e o cara não sabe nadar. Exato. O cara nunca vai ser bom naquilo, Então, aí, às vezes, ele é muito bom em voar. Eu acho que vale um... Tipo Superman. Superman. Agora ele deixou, né? Não tem como. Joguei pingando essa, né, Japa? Achou Assim, pingando na mesa. Tá aí não deu, né, gente? Eu acho que o legal, aí tem uma parte da história aí que o Jefferson falou, a gente já está chegando perto do fim, acho que é legal falar, que a gente acaba ao longo da nossa trajetória também carregando pessoas, né? Num processo meio contínuo, né? Ele lá falou, não comentou aqui, mas no primeiro a pessoa que deu oportunidade para ele, por um acaso, e não tão acaso, hoje está lá também prestando uma consultoria dentro da nossa empresa para os líderes e trabalha junto aí com o Jefferson. Sim, Jefferson essa daí eu posso até falar o nome. Que é a Angélica. Né? Quando eu contei a história da minha primeira porta que me abriram como consultor, foi a Angélica. E aí, devo muito a ela, porque eu me desenvolvi muito e muitas das coisas que eu faço, aprendi muitas coisas com ela, né? E hoje, que engraçado, né? Igual o Jeff tá comentando, a gente trabalha junto. Legal. Um desses eixos da Gênios tá na mão dela. Mas ela ela já tinha o dom aí que ela tem hoje, que, pô... Hoje ela consegue ler a pessoa aqui, ela tá sentada aqui, ela vai ver você. Então, um dos trabalhos dela é realmente mapear o perfil da galera. Fica em pé, vira de lado, vira de costas, vira não sei o quê. Essa pessoa é assim, seu ponto forte é esse, seu ponto... Quando ela fez isso, na verdade, ela fez isso com a gente numa videoconferência. O Carlos é mais isso. Nossa. Exato. Cara, a gente já vendeu o serviço. A gente teve nossa primeira reunião, não teve? Que a gente fez em conjunto, até tava junto. Já conheço ela há muito tempo. Quando a gente foi embora, ela já sabia de vocês dois. Lógico. Já sabia tudo. Sabia tudo. Ela não é uma chave, né? Sim. Então, ela tá conversando com alguém e, naturalmente, ali ela já tá... Já tá lendo a pessoa. Então, isso eu acho legal. A gente carregar profissionais bons, relacionamentos bacanas, parcerias legais ao longo da vida. Eu acho que isso é... Sim. A gente tem parceiros aí que começou com a gente. E é legal essa troca, né? De tipo, você tem um amigo ali que... você tem algo a proporcionar para ele e ele também tem algo para proporcionar para você. Isso aí é fantástico. Quando a gente contratou você, a gente imaginou, vai ficar aí 2 meses e tchau. Sei lá quanto tempo já faz. Cara, mas a gente vê a necessidade de você estar ali. Deve ter, mais ou menos. Exato, de você estar ali e outra, é um processo contínuo. Enquanto está agregando, a gente, é isso, a gente vai construindo algo maior. Onde a gente vai parar, né? Onde a gente vai parar. Olha só como são as coisas. E aí eu acho que vale agora, então, para a gente já entrar para a reta final, primeiro perguntar, qual o seu maior sonho? Acho que isso aí tem que fazer parte do nosso roteiro com todo empreendedor que vier aí. Sim. Porque muitas vezes a gente está focado só em acelerar, em fazer crescer mais. Mas a gente, às vezes, trabalho esquece do objetivo principal, lembra? Mas eu acho que no fundo, a gente que está aí na pauleira, que empreende, que corre, a gente realmente tem um sonho traçado na vida, cara. Sim. Então, olha, qual o seu maior sonho hoje? O meu maior sonho não são coisas. Um dia já foi. Mas hoje hoje tudo que eu tô rico... Já fui pra Paris. Legal que você tocou nesse assunto. Que não é porque eu já tenho tudo que eu gostaria. Não é isso. Mas assim, a vida passa, ela é curta e a gente nunca sabe a hora que a gente se vai. Verdade, né? verdade. É a única certeza que a gente não tem. A gente tem a certeza que vai. Mas não a hora que se vai. Uma das coisas que é o meu sonho... E eu tenho tentado praticar, assim, eu precisei só de uma oportunidade, que foi lá que me deram quando eu fui aprendiz. Então, eu tento retribuir isso. Hoje, a gente tem um aprendiz, está para entrar o segundo, de pessoas que, assim, cara, a pessoa tem tudo para vencer, ela só precisa de uma oportunidade. Então, assim, todo dia,
até me arrepia, mas é uma sinceridade aqui para vocês. Eu sou muito religioso, né? Os meninos sabem mais um pouco assim. Sou muito religioso. E a minha oração da manhã já tem mais de ano que assim, Deus, que eu possa agregar nas pessoas que vier e tiver contato comigo hoje. Que eu possa ajudar alguém que está precisando através de alguma coisa que o Senhor me deu. De algum fruto que o Senhor me deu. É todo dia essa oração. Não peço coisas, não peço... Graças a Deus, Deus está abençoando. Mas nunca é o pedido de coisas. É assim, é poder dar oportunidade para quem precisa, sabe? Legal. Seja de autodesenvolvimento, ou seja de um trabalho, de trabalhar com a gente na Gênios. Esse é meu sonho. Meu sonho é chegar lá na frente e a Gênios ter um time de jovem aprendiz ali que a gente consiga acompanhar, a gente consiga ter um acompanhamento de excelência aí junto com a Angélica, do perfil dessa galera, e que essa galera fale assim, lá na frente, cara, quando eu era novo, aquela oportunidade, sabe? Do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. Acho que esse aí é o sonho A que eu gente tenho. prega isso também, até não só com nossos colaboradores, mas também com os fornecedores. Né? A gente sempre fala isso, se a gente puder ajudar outro empreendedor, no seu caso, a Angélica, a conseguir também fazer crescer, no final, né? A gente, como um todo, está gerando um país melhor, né? É o que a gente sempre fala. Aquilo que o Japa fala muito isso, você vai deixar a marca, deixar né? a marca. Exatamente. Então, e assim, indiretamente, é o que o Japa falou. Se a gente está ajudando a tua empresa, a da Angélica, a do vamos falar de JP, Exato. Marceneiro, que é o Bruno, enfim, tem muita gente indiretamente ligada a gente. Está crescendo junto. Então, quando a gente vê essas empresas crescendo, a própria empresa hoje que a gente usa de software das nossas lojas, puta, a gente vê o tamanho hoje, cara, e a gente cresceu junto, cara, é um negócio de louco. A gente foi visitar outro dia e tinha lá, sei lá, 60 pessoas. Que legal. E a gente vê o crescimento, os caras estão num prédio, sabe? Que bacana. A gente olha e fala, cara, puta, a gente também contribuiu para isso. Faz parte disso, né? Então, a nossa, pelo menos o nosso sonho aqui é quando a gente se for, a gente deixar uma marca no mundo de que, mesmo que seja uma marquinha, pô, os caras fizeram isso, olha de onde os caras saíram. Deixei um legado, né? Exato. Então, eu acho isso legal. Não é só dinheiro, né? Não é. Cara, dinheiro é importante, Sim. não é só dinheiro, a gente não pode ter medo de ganhar dinheiro, né? Não. Eu acredito, de fato, que a gente está melhorando, sim, o país. Né? Porque todo mundo fala assim, né, dinheiro. Mas, cara, quantas pessoas indiretamente ou diretamente mesmo colaborando, a gente está melhorando. A gente acredita nesse país mesmo, né? Como empreendedores, a gente sempre está acreditando. Até porque se a gente, né, não acreditasse, a gente podia se mudar para outro país e empreender lá, né? Tem que ter muita coragem para empreender, porque todo dia 5 leão. 5 ali, ó. Se ele abre o olho assim, tem 5 ali. O negócio não tem um dia de paz, puxado, a gente fala todo dia isso. O Jefferson... Mas tá valendo, né, meu? Se a gente tivesse uma mente fraca, né? Não é esse o caso. Então, cara, eu não seria feliz fazendo outra coisa. Exato. Então, o nego fala, puta, não, mas você vai trabalhar no sábado de novo. Cara, é prazeroso pra gente. Né? A gente tá ali com vontade mesmo de fazer a diferença. Então... E não cansa, né? Quando você realmente está trabalhando uma coisa que você gosta e quer e acredita, acho que você não cansa. Acho que esse aí é o ponto já, quando você acredita. Você acredita, cara, aí nada te segura, porque a gente sabe que tem os dias difíceis, né? A gente sabe que nem todo dia a gente acorda com o sol brilhando em nós, né? Digamos assim. Mas você acredita em algo, então você tem uma reta para seguir. Então, se você tem uma reta para seguir, aquilo te faz, né? Te faz acelerar. Sendo fácil ou difícil, você... É o seu combustível, né? Exato. Bom, galera, é isso. Acho que a gente chegou ao fim. Passou rápido. Acho que, é incrível como conversando aí sobre o que a gente gosta. O que a gente falou lá atrás, quando a gente falou em fazer isso, era tipo, vai ser divertido. Então a gente tá, pra mim foi super leve, divertido, demos risada, falando do Superman. Depois de um dia cheio, vamos sair todo mundo tranquilo. Exato. E comercial agrega, não foi né? nem tomando cerveja, foi tomando vendo? aqui, ó. Tomando Rain com BCA. Foi Coca-Cola. Não foi nem uma cerveja. Tudo. Não, mas é muito importante, porque essa troca, né, de experiência, essa troca de figurinha, às vezes algo que a gente fala aqui no pod, você que está aí do outro lado, caramba, é isso aí, esse é o lance, essa é a sacada, né? E principalmente o Jefferson, que traz aí, né, o know-how dele, a experiência, deu várias dicas. Então, pode ficar aqui com a gente, porque toda semana vai ter
uma dica, um assunto aí para você pensar, refletir e o principal, né? Botar em prática para fazer o seu negócio aí alavancar. Isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Boa noite para todos. Acompanhe a gente, que a gente vai muito longe aí, Se com várias gostou, dicas aí especiais para todo dá a mundo. curtidinha, se inscreve aí no canal indica aí e pro seu passa amigo. pra frente. E vambora. Fechou? É isso. Vamos fechar com uma musiquinha? Ah. Puta, isso aí vai pegar, né? Eu tô tentando ignorar pra ver se não pega, mas toda hora não tá dando certo essa estratégia. Sabe? Minha mãe falava na época da escola, Ignora. né? Finge que não tá ligando, que não vai acontecer. Você ficar com raiva é pior. Eu tô aqui quieto. Mas não teve jeito. Essa estratégia falhou. Nesse ponto Tá eu escutei a mesma funcionando. coisa. Fechou, Mas gente. é isso. Foi bacana. Valeu. bacana, Obrigada. Vamos pra cima. Abraço. Valeu. Foi bom.